Hoje vamos recapitular uma história chamada Não Posso Mais Fingir que Estou Cega. Aproveite! Em uma casa muito luxuosa, Stein chama por Ofelia e apresenta a Lady Ariel Green, pedindo permissão a Ofelia para que a senhora possa ficar no anexo da mansão. Ofelia então recebe Ariel com um sorriso, mas depois fica em silêncio enquanto seus olhos escurecem, olhando os dois acima dela. E aí está, nosso primeiro potencial vilão do dia. Quando Ariel vê o olhar de Ofelia, ela treme, fazendo Stein se preocupar, então ele repreende Ofelia por assustar Ariel. Ofelia responde secamente que, como sua esposa, ela não pode interferir nos negócios do marido. Desculpe, o quê? Então isso significa que Ofelia e Stein são um casal, e a senhora que ele trouxe é sua amante? Eu retiro o que disse. Ofelia então sobe os degraus, e ao passar em frente aos dois, ela diz como é ótimo Stein trazer uma prostituta para a família e esclarece que não apoiará Ariel financeiramente, o que irrita Stein, e ele grita com ela, desafiando-a a repetir. Que audácia! Mas Ofelia finge não ouvir nada e continua andando até chegar na varanda, fechando a porta atrás de si. Vai, garota! Não deixe que eles passem por cima de você! Lá ela respira aliviada e se sente tão renovada. Ofelia Raven Walker é a única filha do Conde Raven Walker. Revela-se que ela havia morrido uma vez aos 25 anos de uma doença desconhecida, e durante seus últimos dias, Stein não parecia se importar com ela e priorizava estar com Ariel. Que marido insensível! A próxima coisa que Ofelia soube quando acordou foi que ela havia voltado aos 22 anos, a mesma época em que Stein apresentou Ariel a ela. Então, nesta sua segunda vida, ela jura que nunca deixará os dois vencerem, e devolverá a dor que eles lhe causaram em sua primeira vida de forma ainda mais cruel. Eles merecem, honestamente. Enquanto isso, Stein está com raiva de como Ofelia o humilhou, mas então Ariel o acalma, o que instantaneamente melhora seu humor. Então ele segura as mãos dela e se oferece para guiá-la até seu quarto. Eles me dão nojo. Nascida em uma das famílias mais ricas do império, as pessoas chamavam Ofelia de sortuda, pois ela tinha tudo, mas cresceu sem a atenção do pai devido a ele estar sempre ocupado com negócios no mar, e sua mãe morreu quando ela tinha apenas 7 anos. Realmente não podemos ter tudo na vida, não é? Mesmo em meio a cuidados, ela se sentia solitária, com um vazio dentro de si. Aos 19 anos, uma festa a deixou se sentindo deslocada. Fugindo, ela encontrou Stein, amor à primeira vista. Acreditando que ele preencheria o vazio em seu coração, ela se apressou para se casar com ele. O Conde Raven Walker se opôs, mas ela persistiu, ganhando autoridade sobre a propriedade enquanto Stein herdaria o título. Essa condição irritou Stein, mas a decisão do Conde foi firme. Como deveria ser. Pais também sabem o que é melhor. Após o casamento, o pai de Ofelia a advertiu a não confiar demais nos homens e que ela deve olhar e aprender além do que é o amor, e só então ela seria feliz. Isso foi a última coisa que ouviu de seu pai antes dele morrer no mar. Eu me sinto mal por ela, perdendo ambos os pais tão jovem. Então as coisas começaram a mudar. As despesas de Stein aumentaram, ele saía com frequência e começou a namorar sua amante. A autoestima de Ofelia foi para o fundo do poço e ela se culpou. Para Stein ter um caso? Nunca é culpa da mulher, Ofelia. Lembrem-se disso, meninas. Mesmo assim, ela fez tudo o que pôde para conquistar seu marido e não desistiu, apesar de estar lutando uma batalha perdida. Então, um dia, quando ela foi verificar Stein, viu-o se divertindo com Ariel. De repente, ela começou a tossir sangue. Em vez de Stein ajudar sua esposa, ele a espantou e priorizou sua amante. Esse homem realmente nos faz ferver o sangue. Foi apenas Ana, a empregada de Ofelia, que a ajudou. Quando Ofelia fez 25 anos, ela ficou muito doente e continuou tossindo sangue. No dia de sua morte, a última coisa que viu foi a cena de Stein e Ariel sendo tão íntimos um com o outro. Cruel. Quando Ofelia acorda, percebe que voltou aos seus 22 anos. Pensando na traição de seu marido, ela se sente patética e está prestes a tirar a aliança de casamento do dedo quando Ana a interrompe para uma refeição. Ela então se lembra de sua vida anterior onde Stein reclamava de seu peso, então ela se privava de comer. Mas agora, ela não vai deixar ele ter controle sobre ela. Isso mesmo, garota, isso mesmo. Então ela decide ir para a sala de jantar, e o que a recebe é a visão de Stein e Ariel sendo tão doces um com o outro enquanto comem. Alerta de cringe. Ofelia confiantemente toma o assento do mestre, sem se importar com a presença de Stein e Ariel.
Quando Stein aponta seu assento legítimo, ela responde indiferente que o assento do mestre é onde ela pertence e casualmente menciona que o assento que Ariel está ocupando costumava ser dela. Isso faz com que Ariel se retire, alegando estar de dieta, e Stein a segue, deixando a sala. Deixada sozinha com seus servos leais, Ofelia instrui Ana que as despesas das refeições de Ariel agora serão cobertas pelo orçamento de Stein enquanto ela reafirma sua decisão de parar de fingir ser cega para seus esquemas. Isso aí, garota! Mostre na cara deles que você é a verdadeira chefe. Enquanto Ofelia se prepara para sair para sua carruagem lá fora, ela vê Stein e Ariel dentro da parte principal da casa. Irritada porque Ariel deveria estar ficando no anexo, ela chama Jackson, o mordomo dos Ravenwalker, e pede que ele escolte Ariel para fora da mansão principal. A amante deve aprender seu lugar. Ao entrar em sua carruagem, a caminho da boutique da Madame Kate, as memórias de sua mãe voltam à tona. Madame Kate era querida por ambas, e agora Ofelia procura retribuir sua gentileza, o que não pôde fazer em sua vida anterior. Ao chegar, Madame Kate a recebe calorosamente e apresenta um livro de designs de Madame Cha. Ofelia, embora grata, expressa seu desejo por vestidos feitos pessoalmente por Kate. No momento, as senhoras estão tão interessadas nos vestidos de Madame Cha, mas ela sabe que mais tarde o estilo de Madame Kate será a nova tendência, e ela quer ser a primeira a usá-los. Que sonho! Ser a primeira a lançar a moda! Kate então entrega a Ofelia seu livro que contém seus designs, o que faz Ofelia brilhar de empolgação. Quando Ofelia decide o design que gosta, Kate promete fazer o vestido perfeito só para ela. Ofelia então olha ao redor da boutique e encomenda todos os vestidos que vê e que gosta, e ainda pede todos os acessórios expostos. Ah, ter esse poder do dinheiro! Quando Ofelia chega em casa, vê Jackson ajoelhado na frente de Stein e Ariel. Quando Ofelia confronta a situação, Stein grita com ela por ter transferido Ariel para a casa de hóspedes da mansão. No entanto, Ofelia rapidamente rebate, lembrando que foi ele mesmo quem sugeriu que Ariel ficasse lá em primeiro lugar. Ela continua dizendo que as pessoas podem pensar que Ariel é uma praga, mesmo sendo apenas de uma família de barão, e lembra Stein do título dele, que ele só tem porque ela decidiu se casar com ele, deixando Stein ainda mais irritado. Queimação! Bem, Ofelia tem todo o direito de dizer onde eles devem ficar, já que ela é a legítima dona da casa. Derrotados, Stein e Ariel se afastam enquanto Ofelia ordena que Jackson se levante. Ofelia então segue para o escritório enquanto pondera sobre como manter a casa mantendo seu prestígio, mesmo quando ela se for. Ao verificar o livro de contabilidade, ela confirma sua suspeita de que Stein está realmente gastando demais. Novamente, que audácia! Enquanto pensa em maneiras de gerar dinheiro, ela se lembra de sua vida passada sobre investir na área de favelas do 13º e 14º distrito. Ela leu em um jornal de seu passado que daqui a 2 anos, a área da favela será transformada pelo segundo príncipe e pelo Duque Brian com a construção de um projeto lá, que se tornou um grande sucesso. Deve ser bom saber o que vai acontecer no futuro e usar isso a seu favor. Ofelia acredita que pode adquirir o terreno por um preço baixo e vendê-lo por um preço mais alto. Enquanto avalia seu plano, Ana bate na porta e traz uma sobremesa. Ela então pergunta a Ana se Ariel já se mudou para a casa de hóspedes, o que Ana confirma. Enquanto isso, Stein está em seu quarto, tão irritado enquanto pensa em como Ofelia mudou. Deitado na cama, ele pensa em Ariel enquanto sente sua falta. Então, de repente, Ariel aparece em seu quarto. Garota, você não pode simplesmente ficar na casa de hóspedes como Ofelia te disse? Irritante. Em um escritório imobiliário, 3 homens estão desanimados na mesa enquanto reclamam que seus negócios não vão bem. Nesse momento, seu humor muda ao ver Ofelia entrar no escritório e eles a recebem alegremente. Ofelia não perde tempo e pergunta sobre o lote do 13º e 14º distrito. Um dos agentes diz a ela que também houve um homem que veio a eles alguns dias atrás perguntando a mesma coisa. Ouvindo isso, Ofelia pergunta se o homem já comprou os referidos lotes, e ao saber que ainda não foram vendidos, ela imediatamente lhes diz que vai comprar os 2 lotes inteiros. Uau! Parece que ela está comprando um pedaço de pão. Enquanto os agentes discutem a venda rápida dos lotes nos distritos 13 e 14, um homem misterioso de repente aparece perguntando sobre os compradores. Quando os agentes se recusam a fornecer informações sobre Ofelia, o homem se revela como Aston Brian, um duque, deixando-os atônitos. Percebendo sua importância, os agentes propõem mediar uma negociação entre ele e Ofelia a respeito da terra.
Enquanto isso, Ofelia se encontra com um advogado de divórcio, Richard Cois. Eles discutem o processo para o plano de Ofelia de se divorciar de Stein. Essa é uma boa decisão, é melhor se divorciar desse Stein nojento. Richard aconselha Ofelia que, enquanto o divórcio estiver em andamento, ela deve aprender a controlar suas emoções e ser paciente até que o tribunal dê o julgamento final. Após a reunião com Richard, Ofelia volta para casa e tenta se acalmar, lembrando-se do conselho de Richard. Mas sua paciência se esgota quando ela vê Ariel usando o vestido que seu falecido pai lhe deu. Essa garota parece nunca deixar de nos irritar. Quando ela os confronta, Stein casualmente diz que, como ela não está mais usando o vestido, deveria dá-lo a alguém e acrescenta que o vestido combina mais com Ariel. Isso é seu para dar? Que audácia desse homem! Então, de repente, Ofelia se aproxima de Stein e o xinga, deixando-o chocado. Totalmente merecido! Enquanto Ofelia se afasta dos dois, Stein exclama sobre a atitude inacreditável de Ofelia e pede desculpas a Ariel pelo que aconteceu. Você está se desculpando com a pessoa errada. No dia seguinte, Ariel pede a Stein para tomar vinho com Ofelia e tentar agradá-la. Stein inicialmente recusa, mas Ariel consegue convencê-lo. No escritório, Ofelia está selando uma carta quando Stein entra abruptamente, convidando-a para uma bebida com o vinho que ele trouxe. Mas ela recusa e diz para ele beber sozinho. Irritado, Stein grita com ela sobre como ela mudou. Bem, ela não está mais cega por você, idiota. Ofelia compartilha com ele o boato que acabou de ouvir, contando como um homem foi visto em um assento real na casa de ópera enquanto outra mulher ocupava o lugar de sua esposa. Percebendo que o boato é sobre ele, Stein a interrompe abruptamente e sai da sala furioso. Ele se retira para seu quarto com Ariel, onde encontram consolo nos braços um do outro, suas vozes audíveis de forma fraca para Ofelia fora do quarto. Determinada a enfrentar a situação, Ofelia chama Jack e instrui-o a reunir todos na casa, organizando uma reunião no quarto de Stein na manhã seguinte, ao amanhecer. No dia seguinte, Ofelia, acompanhada pelos servos e Richard, entra no quarto de Stein, pegando-o com Ariel na cama, cobrindo-se sob um cobertor. Enfurecido pela intrusão abrupta, Stein grita para que eles saiam, mas Ofelia o silencia com uma revelação: eles estão se divorciando, e ele não receberá um centavo dela. Então ela apresenta a Richard. Muito bem, Ofelia. Enquanto Ofelia sai para deixar Richard cuidar do processo de divórcio com Stein, ela retorna ao escritório imobiliário, onde encontra o Duque Brian. Após trocar cumprimentos, eles conversam sobre as terras que ela adquiriu. O Duque propõe comprar as terras, oferecendo um preço 5 vezes maior do que o que ela pagou, mas Ofelia mantém sua posição e recusa firmemente a venda. Apesar de sua persistência, ela permanece resoluta em sua decisão, determinada a não se desfazer das terras. Observando a determinação inabalável de Ofelia, o Duque sugere que eles conversem em outro lugar e de repente a pega pela mão enquanto saem do prédio. OMG, eles parecem tão fofos. Posso dizer que o Duque também é um fofo. Brian leva Ofelia a uma joalheria e a uma boutique, achando que pode influenciá-la com coisas tão luxuosas. Após perceber o que o Duque está tentando fazer, Ofelia o confronta, afirmando que ela não é afetada por nenhuma de suas táticas. Bem, Duque, podemos lembrá-lo de que a garota com quem você está falando é uma condessa e pode comprar qualquer joia e vestido que quiser? Mas não se preocupe, ainda apreciamos seus esforços. O Duque implora por uma última oportunidade com Ofelia, pedindo-lhe para acompanhá-lo a um lugar especial. Incapaz de resistir ao apelo sincero dele, Ofelia permite que Brian a leve a um café encantador. Enquanto eles se sentam e os pedidos chegam, Ofelia dá uma mordida na sobremesa. Observando seu prazer, Brian destaca isso, e ela confirma com um sorriso que a sobremesa é realmente deliciosa. No entanto, ela acrescenta que ainda não venderá as terras. Ele achou que ia conseguir convencê-la por um momento. Enquanto Brian pergunta persistentemente sobre os motivos de Ofelia, ela habilmente desvia a pergunta, redirecionando-a para o Duque e perguntando sobre seu interesse no local. Brian revela que é para um conhecido dele. Curiosa, Ofelia expressa seu interesse em conhecer essa pessoa e reconsiderar o acordo. Relutantemente, Brian concorda, prometendo comunicar a decisão dela ao seu conhecido. Na viagem de volta para casa, Ofelia contempla a possibilidade improvável de encontrar o príncipe devido à natureza cautelosa da família imperial. No entanto, ao chegar em casa, seus pensamentos são interrompidos por um Stein furioso com Ariel ao seu lado.
Ele confronta Ofelia, agarrando agressivamente seu pulso enquanto agita os papéis de divórcio e a acusa de ter perdido a cabeça. Você é quem está fora de si, seu homem maluco. Quando Ofelia tenta se libertar do aperto de Stein em seu pulso e tenta dar-lhe um tapa, Ariel interfere entre eles, acabando sendo atingida em vez de Stein. Ofelia pede desculpas a Ariel, mas Stein a dispensa friamente, oferecendo seu apoio a Ariel enquanto eles saem. No dia seguinte, Richard apresenta a Ofelia um artigo de jornal detalhando o incidente em que ela deu um tapa em Ariel, manchando sua reputação. Frustrada, Ofelia é consolada por Richard, que enfatiza a importância da opinião pública nos assuntos judiciais. Ele a tranquiliza que, apesar das possíveis justificativas de Stein para seu caso extraconjugal, eles têm evidências convincentes contra ele. Eles discutem os próximos passos para lidar com o divórcio. Enquanto isso, no palácio, o segundo príncipe Chester Fort Erasmus se diverte com o fracasso de Brian em convencer Ofelia sobre as terras. Ele provoca Brian pela sua incapacidade de concluir a tarefa com sucesso. Sentindo-se indignado, Brian afirma que Erasmus deveria assumir o controle e encontrar-se pessoalmente com Ofelia para resolver a questão. Ofelia então recebe um convite para um chá no palácio do príncipe. Seu plano está começando a dar certo. Depois de se produzir elegantemente, Ofelia dirige-se ao palácio, encontrando Chester à sua espera no jardim. O príncipe se apresenta, e Ofelia agradece pelo convite. Eles se sentam a uma mesa onde o chá é servido. Enquanto se acomodam, Chester direciona a conversa para o verdadeiro motivo do encontro, perguntando sobre o interesse de Ofelia em terras aparentemente sem valor. Ofelia revela candidamente seu plano de estabelecer um negócio relacionado às artes lá, deixando o príncipe espantado. Ele questiona se ela tem um espião no palácio, surpreso com seu conhecimento sobre o potencial valor das terras. Ofelia então faz uma desculpa, dizendo que o que ela falou é apenas sua opinião. Chester acredita que ela não tem um espião, mas sabia dos seus planos futuros a partir do passado dela. Os negócios de Ofelia com o príncipe demoram mais do que ela esperava, mas ela fica satisfeita com o resultado. Ao sair do jardim, ela encontra Brian, que pergunta se ela já está indo para casa. Ofelia responde que primeiro vai ver um médico. Ouvindo isso, Brian a convida para ir à sua casa, onde ele tem um médico residente. Ofelia aceita feliz a oferta. Ofelia encontra o Dr. Bruno na propriedade do Duque e consulta-o sobre os sintomas que causaram sua morte em sua vida passada: tosse de sangue e manchas negras no corpo. Infelizmente, Bruno admite que nunca encontrou tais sintomas antes e não consegue diagnosticar a doença. Sentindo-se desanimada e resignada a um destino semelhante, Ofelia está prestes a se desculpar quando um jovem, Edgar, interrompe, afirmando saber do que ela está falando. Intrigada, Ofelia pede a Edgar que compartilhe seu conhecimento. Ele narra uma história assustadora sobre o gueto de sua vila, onde um nobre que sequestrava crianças foi encontrado morto, exibindo os exatos sintomas que Ofelia descreveu. Edgar continua dizendo que as pessoas na vila acreditam que foi uma maldição de um xamã que causou a morte do homem. Isso é tão assustador! Após a consulta com o médico, Brian encontra Ofelia e a convida para o jantar. Ofelia e Brian desfrutam tanto do jantar que Ofelia comenta sobre quanto tempo faz desde que ela não aproveitava tanto uma refeição. Ela então expressa a Brian o quão perfeito foi o jantar e eles brindam com seus copos de vinho. Enquanto isso, Stein está tão irritado esperando o retorno de Ofelia em casa. Ele está tão focado em esperar pela chegada dela que nem se importa quando Ariel corta o dedo com o vaso que ele derrubou. Por frustração ao ver que Stein não lhe deu atenção mesmo após o ferimento, Ariel percebe que Stein mudou. Unho, não nos diga que você está começando a se importar com Ofelia, Stein, já é tarde demais. Já se revela que no passado, Stein e Ariel trocavam cartas nas quais ele professava seu amor por ela e prometia torná-la condessa. Fiel à sua palavra, após herdar o título de conde após a morte do pai de Ofelia, Stein buscou Ariel em sua humilde casa e a trouxe para a Grand Mansion. Ariel ficou deslumbrada com a opulência e esplendor da mansão, e foi durante esse tempo que ela viu Ofelia pela primeira vez, alguém que ela só conhecia através das cartas de Stein. Mas ela ficou surpresa quando Stein a apresentou a Ofelia. A Ofelia que encontrou não parecia corresponder à descrição que Stein fizera dela nas cartas, o que a deixou ansiosa. Bem, o tempo em que você a encontrou também é o mesmo período em que ela foi reencarnada, enquanto Ariel continua a observar Stein esperando por Ofelia. Ela abre um pequeno recipiente com pó roxo, fazendo Stein desmaiar. Isso significa que Ariel é uma xamã? Oh não, isso é ruim. Quando Ofelia chega em casa, Ariel a cumprimenta dizendo que Stein já está dormindo.
Então, Ariel pergunta a Ofelia se podem conversar, ao que Ofelia concorda e pede a Ana que faça preparações para a conversa antes de dizer a Ariel que haverá mais tarde. Ariel quer falar com Ofelia, e Ofelia acha que realmente é hora de terem uma conversa. Ela pede aos servos que sirvam a sobremesa enquanto conversam. Essa conversa promete ser interessante. Ofelia não perde tempo e confronta Ariel diretamente, perguntando quando o caso com seu marido começou. Ariel desvia habilmente da pergunta, mas a intuição de Ofelia diz que já está acontecendo há algum tempo. Preocupada com a reputação de Ariel após o divórcio, Ofelia tenta argumentar com ela, mas parece estar falando com uma parede. A confiança inabalável de Ariel em seu amante permanece firme. Logo após a conversa desconfortável, Ariel desmaia. Aparentemente, a senhora é alérgica a nozes, presentes na torta de pecan que foi servida. É só impressão minha, ou isso parece um esquema cruel? Stein aproveita rapidamente a oportunidade para arruinar ainda mais a reputação de Ofelia. Um tabloide é publicado afirmando que ela tentou matar a amante de seu marido. Uau, justo quando você pensa que ele não poderia ser mais sem vergonha. Ela é forçada a ficar em casa por um tempo até que o boato se acalme. No entanto, bem no meio disso tudo, o Duque Brian vem visitá-la em sua propriedade. OMG, lá vem o homem que apoiamos. Ele quer falar com ela sobre alguns assuntos de negócios, então ela o convida para um passeio. Ela tem vontade de visitar um lago, então o leva até lá. O adorável Duque Brian expressa o quanto está feliz por ela ter conseguido chegar a um acordo com o segundo príncipe. Ela sorri e pergunta se ele estava preocupado com ela. O Duque desvia o olhar e explica que sabe o quanto ela se esforçou para adquirir as terras. Ofelia fica incrivelmente divertida com sua expressão envergonhada, uma fofura total. No entanto, ela de repente vacila e está prestes a cair quando ele a segura. Ela fica tonta do nada, e o Duque nota o quão pálida ela está. Ela explica que não tem se sentido bem, provavelmente por causa do processo de divórcio. Ele a assegura de que, independentemente do resultado, ele a apoiará. Que doce da parte dele. Suas palavras a fazem se sentir muito melhor. De repente, ela vê uma mulher perto da borda do lago. O que a surpreende ainda mais é que a mulher de repente pula. Os instintos do Duque Brian entram em ação, e sem hesitar, ele mergulha no lago para resgatá-la. Eles conseguem tirá-la da água, deixando Ofelia em um estado de pânico tanto pela mulher quanto pelo Duque. Ao examinarem-na mais de perto, ficam horrorizados com os numerosos hematomas em seu corpo, um sinal claro de abuso. Buscando ajuda, eles a levam para a casa mais próxima, que por acaso pertence a um tenente. Entregam os cuidados da mulher à casa, fazendo a senhora da casa prometer manter o incidente em segredo até que a mulher acorde. Embora Ofelia reconheça, a identidade da mulher permanece um mistério para ela. Mesmo assim, ela promete visitá-la novamente no dia seguinte e oferecer apoio durante sua recuperação. Quando Ofelia retorna, fica chocada ao encontrar a mulher em um estado de histeria. Percebendo que a tentativa de suicídio da mulher não foi acidental, Ofelia vê o quão difícil a vida deve ter sido para ela decidir por um final tão trágico. Ao chamá-la pelo nome, Ofelia realiza suas pesquisas e descobre que a mulher é a sexta condessa Camila Martin, uma vítima de abuso contínuo por parte de seu marido diabólico. Movida pela empatia e pelo desejo de ajudar, Ofelia promete ficar ao seu lado e lutar pelo seu bem-estar. Com o tempo, Camila começa a se recuperar, e Ofelia entrega uma carta comovente de seus pais. Esperando rejeição, Camila é emocionada até as lágrimas ao ler a carta, percebendo que seus pais ainda a amam e se importam profundamente com ela. É um momento de profunda emoção, enquanto Camila se sente amada e apoiada, talvez pela primeira vez em muito tempo. Ofelia está tão irritada com o resultado injusto do primeiro julgamento que favorece Stein, mas ela acaba percebendo que está, na verdade, satisfeita com isso, especialmente porque seu marido traidor finalmente saiu de casa. Graças a Deus, ela está finalmente livre de seu parasita. Um dia, ela recebe uma carta do segundo príncipe sobre um evento beneficente organizado pelo Barão Curtis. Ela decide participar para elevar o status de sua família na sociedade. No dia do evento beneficente, ela fica surpresa ao ouvir que um suposto acompanhante chegou, é o Duque Brian. Eu mencionei que ele é tão adorável? Sim, acho que mencionei várias vezes. Acontece que o segundo príncipe aparentemente enviou seu amigo para acompanhá-la ao evento. Embora seja uma surpresa e provavelmente influenciada pelo príncipe, ela aceita alegremente a companhia do Duque. Ela precisa de toda a força que puder obter, especialmente já que é a primeira vez que sai depois do divórcio.
Quando o elusivo Duque Brian chega, as pessoas ficam chocadas por ele ter se incomodado em comparecer a um evento como este. No entanto, quando o Duque a guia para fora da carruagem, o choque da multidão aumenta exponencialmente. A condessa divorciada está brilhando diante de seus olhos. Enquanto isso, Ofélia está irritada com o fato de as pessoas continuarem falando sobre eles. Um grupo de pessoas de repente se aproxima do Duque para falar sobre algo. Embora ele esteja relutante, tem que segui-los, deixando Ofélia sozinha por um tempo. É quando os sussurros se tornam brutais. As pessoas ao seu redor começam a falar sobre seu divórcio e a culpar ela por não ter sido uma boa esposa. Experimente ser esposa do Stein, hein? Ouvindo as fofocas cruéis, ela se enfurece, e com razão. No entanto, antes que ela possa reagir, um grupo de mulheres se ergue e a defende. Sim, poder feminino. Elas rebatem contra todas as mulheres cruéis que não têm nada melhor para fazer do que julgar os outros. Ofélia até consegue encontrar coragem para calá-las, perguntando quanto estão dispostas a doar para a verdadeira causa do evento. Ela se torna, inadvertidamente, uma inspiração para inúmeras mulheres presas em casamentos abusivos, que a veem como um símbolo de força e esperança. Ao testemunhar a admiração delas por sua resiliência, ela alegremente oferece conselhos valiosos para empoderá-las. Enquanto interage apaixonadamente com essas mulheres, o Duque se vê experimentando emoções inesperadas, profundamente comovido por suas palavras e ações. Seu coração começa a bater mais rápido, e seu rosto fica vermelho como um tomate, tudo por vê-la assim. Oh, alguém está se apaixonando. O evento beneficente prova ser um sucesso retumbante, com sua generosa doação reafirmando a força dos Raven Valkyrs. Marca um retorno notável após o amargo processo de divórcio. Ao saírem, ela expressa sua gratidão ao Duque pela companhia, e ele se desculpa por não ter agido prontamente durante a confusão anterior. Ele a assegura de que está sempre pronto para ajudar se necessário. Inspirada por seu apoio, ela reúne coragem para pedir um favor, o uso de seu lago para colocar algo especial. Esclarecendo suas intenções, ela solicita permissão para adicionar um carpa ao lago. Sem hesitar, o Duque concorda prontamente com seu pedido. Para sua surpresa, o Duque descobre que a Cestes pretende presentear a rainha com uma carpa gigante, também conhecida como Turum Matas. Curioso sobre seu motivo, ele descobre que a rainha está doente e a carpa é um presente especial para ajudar em sua recuperação. O prato feito com Turum Matas é conhecido por melhorar o vigor, particularmente após o parto. Quando o imperador recebe o presente inesperado, ele corre para alimentar a rainha adoentada com o prato, que ela aceita hesitante. Para a surpresa de todos, no momento em que ela prova a comida, seus olhos se arregalam em choque. Deve ter sido um prato e tanto. Acompanhado pelo nervoso Duque Brian, Ofélia segue a ordem para visitar o palácio. Ao chegar, o rei a recebe calorosamente, agradecido pelo gesto atencioso com o prato de Turum Matas, que tocou profundamente sua esposa adoentada. Ansioso para retribuir sua bondade, ele insiste que ela lhe diga se precisar de algo. Com um sorriso radiante e um pouco de timidez, ela recusa qualquer recompensa, expressando que agiu pelo bem do país. No entanto, o rei permanece firme e a pressiona a fazer um pedido. Ofélia pede gentilmente autoridade para escolher o herdeiro do título da família Raven Valkyrs, garantindo que alguém capaz assuma em caso de imprevistos. O rei fica surpreso com seu pedido, considerando sua juventude, mas acaba concedendo seu desejo, cobrindo-a com presentes e bugigangas adicionais. O Duque se sente aliviado ao vê-la sair do Palácio Real com os presentes do imperador, sabendo que ela fez tudo isso para restaurar a honra de sua família. No entanto, a conversa deles é interrompida pelo Dr. Bruno, que tem notícias médicas importantes para ela. O médico compartilha que os sintomas que ela descreveu se assemelham a uma doença endêmica em uma área remota com conhecimento limitado no campo médico. Ele promete atualizá-la se souber mais. Preocupado com sua reação à gravidade da doença, o Duque se pergunta se ela pode tê-la contraído. Devido ao evidente desconforto dela, ela nega isso, insistindo que está apenas curiosa. Embora visivelmente perturbada ao entrar em sua carruagem, ela escorrega acidentalmente, aumentando ainda mais a tensão no ar. Antes que ela possa cair, ele a pega por trás, e a posição deles faz com que ambos fiquem corados. O Duque Brian está se esforçando ao máximo para se concentrar em seu trabalho, no entanto, pensamentos intrusivos continuam a ocupar sua mente. Ele está sonhando acordado com Ofélia. Ele realmente está se apaixonando. Ele tenta se concentrar, mas percebe que precisa de uma pausa. Ele sai para o lago de sua propriedade, e até lá,
tudo lhe lembra dela. Enquanto isso, Ophelia está em uma situação semelhante. Seus pensamentos também estão ocupados com o Duque. Ela se lembra de como estava envergonhada na última vez que estiveram juntos e lembra de como ele foi firme ao pegá-la. Ela até se pergunta se ele faz exercícios. Distrita e assustada, ela pula quando seus servos se aproximam. Eles a informam que as cartas que ela enviou às crianças que escolheu foram entregues. Ela decidiu selecionar seu sucessor entre seus parentes distantes. Para sua decepção, uma das cartas das crianças chegou rasgada e em péssimas condições. Preocupada, ela decide investigar pessoalmente a situação da criança. Ao chegar na casa da criança, encontra um lugar desarrumado, cheio de garrafas de vinho espalhadas. Fica claro porque a carta estava rasgada, a criança está vivendo com um pai negligente. O pai do menino até nega a presença de uma criança em sua casa. Furiosa, ela confronta o homem, alertando sobre as consequências de mentir para uma nobre. Ela procura pela casa caótica e finalmente descobre Everett. Escondido dentro de um armário, Everett é encontrado em um estado terrível. Eles descobrem que o homem trancou seu filho no armário. Que tipo de pai faria uma coisa dessas? O menino é claramente abusado. Ela pega o garoto nos braços, e seu coração visivelmente se parte ao ver a condição em que ele se encontra. Corações também estão se partindo. Apesar do protesto vil do pai de Everett, ela mantém sua posição e o alerta sobre as consequências. No final, ela consegue a custódia de Everett. Ao levar Everett para casa, ela instrui seus servos a tratá-lo bem, mas agora se pergunta se todos vão se dar bem e se ela conseguirá cuidar bem deles. No dia seguinte, ela apresenta Everett e outra criança, Noah Winter, aos seus novos papéis como candidatos a seu futuro herdeiro. Ela contrata um tutor para eles, descobrindo que Everett não tem educação adequada. As duas crianças são muito diferentes, com Noah se adaptando rapidamente e encantando a casa, enquanto Everett luta para acompanhar os estudos. O pior é que Noah está intimidando Everett, sendo mal com ele e dizendo para ele desistir. Como uma criança pode ser tão maldosa? O entusiasmo de Noah pelo aprendizado conquistou a afeição de todos na mansão. No entanto, ele não consegue entender por que Everett, seu colega candidato, persiste apesar de lutar e não acertar nada. Irritado, ele deseja que Everett simplesmente vá embora e volte para onde veio. Durante uma refeição com os meninos, Noah compartilha felizmente suas conquistas, vangloriando-se de receber 100 notas e de ter aulas de equitação. Em contraste, Everett come quietamente com eles, mal tocando na comida. Notando a falta de apetite de Everett, Ophelia gentilmente o lembra de comer, expressando preocupação com seu bem-estar em vez de repreendê-lo. Depois de dar boa noite ao garoto para atender suas obrigações, ela sente a necessidade de beber um pouco de vinho. Voltando à sala de jantar, ela fica chocada com o que testemunha através da porta entreaberta. Noah está dizendo coisas cruéis a Everett, até cutucando sua cabeça de maneira antagonista. Esse garoto é um verdadeiro valentão. Ela fica tão enfurecida com o comportamento dele que arromba a porta e repreende Noah por fazer essas coisas com Everett. Sua raiva justificada se intensifica ao perceber que Everett pode ter sido maltratado por Noah o tempo todo. Em um acesso de raiva, uma xícara de chá cai acidentalmente e fere Noah, deixando-a se sentindo incrivelmente culpada pela situação. Lutando para lidar com a responsabilidade de cuidar das crianças, especialmente devido à sua falta de experiência, ela se sente sobrecarregada de culpa e autocrítica. Então, uma súbita realização surge, ela conhece alguém que pode fornecer orientação e ajuda, o Duque Brian. O Duque fica surpreso ao receber uma carta tão incomum. A Condessa Raven Walker havia escrito para ele sobre o fato de estar cuidando de 2 garotos como possíveis herdeiros, pedindo sua ajuda na questão e solicitando uma reunião. É assim que eles acabam se encontrando em uma loja de brinquedos. Isso é coparentalidade? Provavelmente estou me adiantando demais, não acho que seja isso. Inicialmente, a Condessa acredita que introduzir um jogo pode aliviar a tensão entre os meninos. Mas o Duque Brian esclarece que, aos 15 anos, eles preferem ser tratados como adultos. O Duque questiona se ela discutiu a questão do patrocínio de forma séria com as crianças, e ela explica que sim, no primeiro dia juntos. O Duque Brian aponta que a incerteza sobre o futuro alimentou a ansiedade deles e os fez se verem como concorrentes. Para ajudar na situação, o Duque sugere que ele pode cuidar dos meninos por uma semana, acreditando que pode influenciá-los positivamente nesse tempo. A Condessa concorda, e os meninos ficam na casa do Duque. Noah luta com um estilo de ensino diferente,
e ver Everett se dar bem com o Duque só intensifica seu sentimento de perda. Em seu quarto temporário, Noah se sente derrotado e surpreso quando Everett chega com um bolo, percebendo que ele mal comeu antes. Noah, em sua frustração, pergunta a Everett por que ele não fala com ele. Uma semana depois, a condessa aguarda ansiosamente a chegada dos dois meninos, esperançosa de que a intervenção do Duque tenha causado um impacto positivo. Para sua agradável surpresa, no momento em que os vê, uma mudança clara é evidente. Ao chegarem à casa do Duque, ela testemunha uma visão surpreendente. Noah e Everett estão de mãos dadas, um sinal de nova amizade e camaradagem que era inconcebível no passado. O Duque tem poderes mágicos. Dominada pela alegria ao ver Noah e Everett finalmente se dando bem, a condessa não consegue conter sua admiração pela habilidade do Duque em realizar tal façanha. Quando ela pergunta como ele conseguiu, ele explica que as crianças muitas vezes mudam rapidamente em um ambiente diferente. Acontece que o ponto de virada foi uma confrontação entre os meninos na casa do Duque. Everett finalmente se abriu para Noah sobre os motivos pelos quais ele não podia voltar para sua antiga vida. Ele temia retornar para seu pai, que provavelmente o espancaria. Ouvir sobre as circunstâncias infelizes de Everett enche Noah de imensa culpa. Ele percebe que tratou Everett mal, apesar de todas as dificuldades que o menino enfrentou. Cheio de remorso, Noah pede desculpas a Everett por seu comportamento passado. Com a intervenção do Duque, Noah experimenta o que Everett enfrentou na casa do Duque, levando a um entendimento mais profundo entre os dois meninos. A condessa é imensamente grata pela mudança positiva que o Duque trouxe às suas vidas. Mais tarde, os meninos orgulhosamente presenteiam Ofelia com uma coroa que Everett fez para ela, e ela a usa feliz. Eles ficam juntos no jardim, desfrutando de sua nova felicidade. Enquanto isso, Stein, cheio de raiva, aperta o portão com força em sua fúria. Ele vê como Ofelia finalmente está feliz e fica furioso com a possibilidade de ela já ter encontrado um novo homem, como deveria. O ex-conde caído anda pelo seu novo bairro, murmurando com raiva para si mesmo e rangendo os dentes em frustração. Ao chegar em casa, Ariel o recebe com seu sorriso habitual, mas agora ele a olha com desprezo em vez de afeto. Sentado, ele friamente exige que ela lhe traga uma bebida. Ele está tão zangado com a ideia de que Ofelia encontrou alguém bem feito para ele. Você é realmente desagradável. Ele até culpa Ariel agora por suas desventuras. Quando Ariel se aproxima dele para irem dormir juntos, esse homem desprezível à força. Horrível. Enquanto isso, Ofelia acaba de receber um convite raro do Marquês Armon para uma festa no jardim. Tanto o Marquês quanto a Marquesa são conhecidos por serem pessoas dignas. Ofelia está apenas se perguntando como as coisas seriam, especialmente porque a dona da casa é irmã do Duque Brian. Na festa no jardim, Ofelia e o Duque rapidamente se encontram. Ele diz que deveria tê-la acompanhado se soubesse que ela iria. Mais tarde, eles são interrompidos quando a irmã dele se aproxima com seu marido, Grace. A Marquesa e irmã do Duque Brian pedem para passar um tempo com ela. Durante a conversa, Ofelia percebe que Grace assume que ela e o irmão estão em um relacionamento. Meu Deus, até a própria irmã dele reconhece que algo está acontecendo. Ela nega que estejam apaixonados e tenta explicar a natureza do relacionamento. Não negue, garota, já sabemos o que realmente está acontecendo. No entanto, eles são interrompidos pela chegada de Stein, que está causando uma perturbação na festa. Que estraga prazeres. Stein está causando tanto tumulto na festa que Ofelia fica horrorizada. Ele está exigindo falar com ela. Ela está prestes a se aproximar dele, mas um par de mãos segura seus ombros. O Duque a assegura de que ela não está sozinha. Meu Deus, este não é um momento para suspirar, mas simplesmente não conseguimos evitar. Antes que as coisas possam escalar, Ofelia declara corajosamente que pode lidar com ele. Ela pede desculpas à Marquesa por causar tanto transtorno e lhe diz para ter cuidado. Ela se aproxima do ex-conde para falar com ele. Stein começa a acusá-la de ter outro homem todo esse tempo. Ele insinua que ela estava em um relacionamento com o Duque muito antes do divórcio e usou Ariel como desculpa para terminar as coisas entre eles. Deus, a audácia desse homem! Ver Stein assim faz Ofelia perceber que ele perdeu a cabeça. Ele está falando bobagens. Em meio ao seu discurso, o Duque finalmente fala. Ele lembra Stein de seu lugar, afirmando seu status como Duque e repreendendo por sua atitude e por como está tratando Ofelia. Vai, melhor garoto, Duque Brian. Ofelia nota a tensão entre os dois e decide acabar com isso.
Ela diz a Stein que não é mais sua esposa e que o que ela faz não é da conta dele. Queimada. Ignorando o surto furioso de Stein, Ophelia e o Duque Brian viram as costas para ele. Sua rejeição apenas alimenta sua raiva, e ele começa a gritar seu nome e usar linguagem ofensiva. Depois, o Duque leva Ophelia para um lugar tranquilo para acalmá-la. Ele a assegura de que ela deve informá-lo se um incidente como esse acontecer novamente e a encoraja a pedir sua ajuda sempre que necessário. Ouvir o quanto ele se importa faz seu coração bater em um ritmo incomum. Ah, como o amor é bonito! No entanto, algo infeliz está acontecendo com os filhos adotivos de Ophelia. Eles estão andando em uma carruagem conduzida por Stein. O que essa pessoa horrível está planejando? Stein acorda após adormecer na estrada após o incidente. O lugar parece familiar, e quando vê Jackson conversando com um cocheiro, descobre que há dois garotos que se tornarão os sucessores de Ophelia. Então, uma ideia maligna surge em sua mente. Ele rouba a carruagem onde os meninos estão, justificando sua ação como uma forma de autodefesa do que Ophelia começou. Que tipo de mentalidade esse cara tem? Logo depois, Stein deixa os dois meninos em um lugar desconhecido, dizendo-lhes para voltar antes do pôr do sol com um sorriso malicioso no rosto. Meu Deus, pensei que ele ia machucar os meninos. Os garotos não têm escolha a não ser caminhar. No entanto, eles não estão familiarizados com o lugar e acabam se perdendo. Após horas de caminhada, Noah reclama que precisa comer muito arroz para crescer mais rápido, mas Everett fica confuso se Noah é humano ou um porco. Eles realmente se dão bem provocando um ao outro. Everett percebe que Ophelia ficará muito preocupada, então ele apoia Noah para se levantar enquanto continuam a caminhar para casa. Enquanto os dois continuam se provocando, eles não percebem que há um grande buraco no chão, mas é tarde demais para recuar. Oh não, retiro minhas palavras, eles estão em perigo. De volta à mansão, Ophelia já está em pânico com os meninos, então ordena que seus servos contatem o grupo de busca, incluindo Brian. Ela se lembra de quando ele lhe disse que ela não deveria se preocupar sozinha, porque se fosse ela, ele certamente viria ajudar. Rápido, Ophelia! Na oficina onde os meninos estavam treinando, Brian encontra Ophelia chorando enquanto segura um caderno, culpando-se pelo que aconteceu com seus filhos. Não, pobre Ophelia. Ophelia reconhece facilmente a caligrafia de Stein na lista de aluguel de carruagens. O Duque Brian repreende o porteiro da oficina por não verificar os visitantes antes de permitir que assinassem. O porteiro lembra de um incidente estranho ontem com o cocheiro tendo problemas para estacionar e dirigindo de forma imprudente. O Duque Brian decide procurar por testemunhas para validar a presença de Stein. Enquanto Ophelia observa a determinação do Duque, ela percebe que ele está mais uma vez tomando uma ação importante em seu nome, apesar de seus olhos cansados. Com uma expressão séria no rosto, Brian a assegura de que as crianças também são preciosas para ele, então ele a contatará assim que as encontrar. Podemos tirar um momento para apreciar a gentileza de Brian? Ele é uma figura paterna tão amorosa. Por favor, seja nosso papai. Brincadeira. Não realmente. Após horas de espera, os meninos chegam à mansão em segurança com Brian. Eles foram encontrados em uma armadilha para javalis, onde frequentemente aparecem animais selvagens. Felizmente, eles não foram feridos. Lágrimas de alegria e alívio estão pintadas no rosto de Ophelia enquanto ela abraça os meninos. Ophelia pede desculpas por agradecer a ele tarde pelo que ele fez por seus filhos. Brian não se importa nem um pouco, mas as crianças lembram do homem em detalhes, todas as descrições apontando para Stein. Ele é totalmente um psicopata. No dia seguinte, Ophelia bate urgentemente na porta de Stein. Para sua surpresa, Ariel a abre. Ela exige ver Stein, e quando ele finalmente aparece, um sorriso malicioso em seu rosto a enfurece ainda mais. Ophelia o acusa de prejudicar crianças inocentes e apresenta provas de seu sequestro. No entanto, Stein a descarta, alegando que foi tudo uma piada. Ophelia continua gritando com ele, mas ele apenas sorri e aponta como ela flerta imprudentemente com um homem. Cara, você realmente precisa de um terapeuta. Ophelia está fervendo de raiva, tremendo com as palavras dele. Os dois continuam gritando um com o outro, mas Ophelia coloca um sorriso radiante com olhos penetrantes, dizendo que não vai deixar isso passar, então ele deve se preparar para o que está por vir. Você irritou a chefe da família Heaven Walker, então boa sorte para Stein. Na carruagem, Ophelia expressa sua gratidão a Brian por acompanhá-la naquele dia.
Brian admite que está feliz por ela ter recorrido a ele para resolver seus problemas, em vez de buscar a ajuda de outra pessoa. Ele expressa seu desejo de permanecer seu pilar de força, assim como sempre foi. Ophelia hesita em aceitar, mas ele a tranquiliza para não ser tímida com o que ele pode oferecer. Agora esse é o próximo conde de Ravenwalker ali mesmo. Depois de um tempo, seu advogado pergunta quanta punição ela quer por prejudicar maliciosamente a família Ravenwalker. Ophelia está determinada a fazer com que ele pague o preço por tocar em suas crianças. Seu advogado coloca um sorriso superficial e concorda com isso. Ele não é um advogado normal, e aposto que gosta de assumir casos como este. No segundo julgamento do divórcio, o lado de Stein não tem nenhuma objeção ao seu envolvimento no desaparecimento das crianças, então o juiz conclui o caso imediatamente. Até parte da pensão alimentícia que foi inicialmente estabelecida está sendo devolvida a Ophelia, incluindo os negócios e a indenização. Em suma, é uma vitória limpa para Ophelia. No entanto, Stein ainda se recusa a se render, e o caso continuará para o terceiro e último julgamento. Em sua casa, Stein não tem dinheiro suficiente para contratar outro advogado. Ariel está tentando acalmá-lo, mas ele a afasta, culpando-a por ser uma parasita sem dinheiro que fica em casa todos os dias. Eu me sinto mal por ela, mas ela merece o que tolera. Quando ele se afasta, Ariel decide fazer qualquer coisa por ele. Ela sai no final da tarde, mas então um bêbado tenta assediá-la. Pouco depois, duas crianças gritam de horror, vendo um corpo de um homem deitado no chão com corvos voando por toda a parte. Será que é obra de Ariel? Nos becos, o corpo sem vida de outro nobre é descoberto, levando o Dr. Bruno a iniciar uma investigação. O cadáver exibe características peculiares familiares a Ophelia, e ele corre para informá-la. Enquanto isso, Ophelia e Brian exploram uma exposição de arte, em busca de artistas para seu projeto. Ophelia sugere recrutar um homem renomado chamado Avid Torso, que ela conhece por sua fama futura. Querendo retribuir a bondade de Brian, ela se oferece para lidar com o recrutamento do artista, ciente da carga de trabalho dele. Sua conversa é interrompida pelo Dr. Bruno, que a convoca urgentemente. O recente aumento no número de mortes nos bairros pobres leva a Associação Médica a solicitar uma investigação. Ophelia percebe que o pedido do médico está intimamente ligado às evidências recentes, mas, com algumas exceções, ela nunca ouviu falar de mortes nobres. Será apenas uma coincidência? Pode ter sido ocultado pela família imperial para evitar o pânico, mas uma coisa é certa, é diferente do passado. Dito isso, houve muitas mudanças desde seu divórcio de Stein. Ela está pensando que talvez haja uma cura para sua doença. O destino será diferente agora que ela não finge mais ser cega? Na exposição, um homem com cabelo longo fixa-se em uma obra de arte específica por vários minutos. Ophelia se apresenta e nota a tinta nas mangas dele. Assumindo que é criação dele, ela oferece seu cartão de visita, convidando-o a apoiar jovens artistas através da fundação. Enquanto se afastam, Ophelia percebe o silêncio de Brian e tenta abordar seu comportamento reservado. Ele desconsidera suas preocupações, alegando que está simplesmente se sentindo limitado. Então Ophelia pergunta se ele está com ciúmes porque ela conversa com alguém que está vendo pela primeira vez. Meu Deus, Ophelia, não aponte isso, você vai envergonhar o homem. Brian continua a ignorá-la durante o dia, fazendo com que Ophelia perca o interesse nas obras da exposição. No entanto, quando ele a deixa em casa, ela não pode deixar de achá-lo fofo. Seus pensamentos são interrompidos pelo chamado de sua criada, informando que duas pessoas vieram vê-la. Para seu desagrado, eles se revelam como credores ilegais exigindo o dinheiro que Stein lhe deve. Eles até ameaçam fazer algo com Stein se ela não pagar a dívida. No entanto, ela não se importa se eles foram um casal porque já está divorciada, e o motivo pelo qual vieram até ela é que ela é uma mulher que eles acham que seria facilmente influenciada pelo amor. Ups, desculpe decepcioná-los, mas Ophelia é uma mulher forte e independente. Quando ela volta para dentro da mansão, sua criada a elogia por sua coragem, mas, de repente, ela desmaia no chão. Fora do quarto dela, o Dr. Bruno discute com Brian como o número de mortes com sintomas semelhantes aumentou drasticamente. Ele percebe que Ophelia parece ter se preparado para tal situação com antecedência, até treinando um sucessor. No entanto, Brian acha difícil acreditar na alegação do Dr. Bruno de que não se trata de uma doença, mas sim de um resultado de magia negra. As informações do médico parecem pouco confiáveis, e ele nunca esperou que ele acreditasse em tais crenças. No entanto,
O timing dos rumores de que um novo xamã apareceu e o estranho corpo encontrado na capital parece suspeito. Antes que o Dr. Bruno possa elaborar mais, Brian interrompe e resolve descobrir a verdade por conta própria. Brian passa por uma transformação nos bairros pobres, confrontando e espancando golpistas que buscam recompensas. Enquanto navega pela área, ele encontra um homem carregando um cadáver envolto em um pano branco. Inicialmente, não pensa muito sobre isso, mas fica alarmado ao notar manchas negras nos pés do falecido. Brian então ameaça o homem com uma faca no pescoço, exigindo ser guiado até o xamã. Assim que chegam lá, ele invade o local e pergunta ao homem se ele sabe algo sobre Aelia. No entanto, o homem parece se divertir enrolando, então Brian agarra seu cabelo e faz a mesma pergunta novamente. O homem informa a Brian que a pessoa que ele está procurando já fugiu por uma porta lateral. Frustrado por não ter conseguido encontrar o culpado enquanto lidava com o xamã, Brian decide não perder mais tempo e se determina a extrair informações do homem de qualquer maneira necessária. Nos fundos do beco, um homem que parece ser o chefe dos pequenos marginais amarra Stein, esperando que seus pais paguem a dívida que ele lhes deve. No entanto, parece que seus pais estão fingindo não saber que o filho está sendo mantido em cativeiro. Pobre Stein, agora sofrendo as consequências de suas ações, chora em agonia ao ouvir que Ofelia não caiu na isca quando ameaçaram matá-lo. Para ele, é difícil acreditar que todos aqueles anos que viveram juntos, Ofelia estava se afastando dele. Ciente do perigo iminente, Stein foge da pousada, sabendo que ficar mais tempo poderia significar sua condenação. De volta à mansão, Ofelia finalmente acorda após estar inconsciente por 5 dias. Ela sai para a varanda para sentir o ar em sua pele, apenas para perceber um frio familiar envolvendo seu entorno. Stein está do lado de fora do portão, fervendo de raiva enquanto observa Ofelia. Aparentemente em paz enquanto sua própria vida desce para a miséria, tentado a jogar uma pedra nela, ele hesita quando ouve o Dr. Bruno conversando com Brian, que acabou de chegar. Logo depois, Aelia sai do banheiro parecendo revigorada, mas avista Brian esperando perto da porta da varanda. Ela chama por ele, mas ele parece apressado, instando-a a acompanhá-lo até o Dr. Bruno. Ofelia concorda, cumprimentando Brian com um sorriso caloroso, esperando que ele esteja bem, caso esteja preocupado. Ele apenas ri sem entusiasmo com olhos sombrios enquanto a olha. Não, deve doer muito vê-la. Durante o jantar, Brian permite que Aelia coma primeiro antes de discutir negócios. Ofelia acha difícil acreditar na existência de um xamã e que ela morreu em sua vida anterior devido a uma maldição. Ela contempla se está melhorando por causa de Brian, mas sua expressão decepcionada revela que a tentativa de prisão falhou devido ao seu próprio erro. Quão carinhoso e amoroso esse homem claramente é, sabendo que a magia nunca é feita acidentalmente. Ofelia percebe algo. A única pessoa com uma conexão entre seu passado e presente e um motivo para amaldiçoá-la é Lady Ariel. Relutantemente, ela conclui que não tem escolha a não ser confrontar Ariel e se envolver com ela. Sim, ela precisa ser parada. Após algumas horas, sentindo-se frustrada, Ofelia acorda e busca consolo fora, no jardim, enquanto aprecia a brisa fria. Ana de repente desaba no chão. Stein aparece e avisa Aelia para não chamar por ajuda. Ele a culpa pela miséria em sua vida e afirma que não pode fazê-la feliz. O quê? Fazer quem feliz? Ele dá um passo mais perto e quebra a pedra na cabeça dela. Ah não, ele realmente fez isso desta vez. Ofelia recupera a consciência em um depósito, com a cabeça girando, e encontra Stein diante dela. Ela deduz que apenas algumas pessoas estão cientes dessa área, tornando-a um lugar ideal para um sequestro. Stein continua culpando-a e presume que ela não deveria se surpreender com um repentino sequestro. Ofelia retruca, exigindo saber o que fez de errado. Stein continua gritando sobre o quanto ela mudou. Diz o homem que a traiu por alguns anos. Já sendo obediente, Ofelia permaneceu em silêncio sobre seus sentimentos quando Stein trouxe outra mulher para casa. Ele a conhecia como uma mulher gentil e cega que tolerava seus casos com Ariel. Finalmente, perde a paciência com sua raiva, questionando suas ações irresponsáveis de se casar com ela apenas para arruinar sua vida. Stein não consegue compreender suas palavras e responde puxando seu cabelo. Em desafio, ela agarra a mão dele, declarando que ele não merece ser amado. Isso mesmo, não recue. Stein grita de raiva, com a intenção de machucar Ofelia, mas de repente a porta bate. Os cobradores chegam, fazendo entrar em pânico ao ver Aelia inconsciente no chão. Um dos capangas a reconhece, e seu chefe verifica seu estado.
Aproveitando a oportunidade para escapar, Stein se depara com uma arma apontada para sua cabeça. Quando se vira, vê Brian, que ordena aos soldados que apreendam todos eles. Meu Deus, aqui vem o herói, nosso cavaleiro de brilhante beleza. Ele corre para carregar seu corpo inconsciente, levando-a para casa, embora ela já esteja em casa. Ofelia abre os olhos para os rostos chorosos de seus filhos e da serva Ana. Ana conta tudo o que aconteceu desde o incidente do sequestro. Stein enfrentou acusações de sequestro e tentativa de assassinato, tornando o julgamento de divórcio irrelevante. O tribunal o marcou como um pecador e o sentenciou à região de Marshall, na parte mais ao norte do império. Ele passaria o resto de sua vida servindo em um mosteiro. No entanto, viver uma vida assim seria melhor do que impor a pena de morte para pagar por seus crimes? Quanto a Ariel, ela não fugiu quando as autoridades a prenderam, mas dizem que ela ficou lá até não poder mais ver a carroça onde Stein estava sendo transferido. Veja onde o amor os trouxe, Ariel. A noite chega, e ela espera pelo Duque no jardim. Quando ela se vira, Brian de repente a envolve com seus braços fortes, dizendo que pensou que ia morrer de esperar. Eu morreria para ter essas mãos ao meu redor. Ok, vamos nos comportar. Ofelia expressa gratidão pelos esforços de Brian para protegê-la. Ela descobre que seu grampo de cabelo, um presente de Stein durante os dias de namoro, foi usado como um meio para a feitiçaria. Agora que Ariel está presa, Ofelia não se preocupa mais com isso, mas pede um favor a Brian para encontrá-la uma vez na masmorra do Palácio Imperial. Ofelia se lembra da festa do chá onde Ariel tinha imensa confiança em Stein, levando-a a enfrentar quaisquer consequências que viessem. Mas será que ela ainda tem essa confiança, apesar de ter sido afastada pelo único homem que ela amou? E assim, ela pergunta se havia outras opções além de Stein, ela teria feito a mesma escolha que está agora? Após uma longa pausa, Ariel admite que não tem arrependimentos, nem está arrependida por tentar machucar Aelia, mas seus olhos parecem tão cansados e tristes. Ela afirma que está apenas tentando proteger seu mundo e que não é tão gananciosa a ponto de sonhar em alcançar a posição de condessa. Ele é o único que ela realmente quer conquistar. Parece que Ariel é a cega nesta história. Com um último olhar para seu rosto, Ariel se pergunta se há algo precioso para ela além de Stein. Que tipo de final teria sido, de fato? Ela tem um coração tenaz e puro, é uma pena que ela tenha acabado abraçando a pessoa errada para amar. 2 dias depois, Ariel comete suicídio na masmorra. Muito amor pode realmente matar. Alguns dias depois, no Palácio Imperial, o príncipe brinca com Brian e Ofelia sobre seu afeto, observando as normas sociais nos círculos aristocráticos. Ofelia não consegue parar de pensar no nome de Brian, Austin, que ela solta acidentalmente quando ele chama sua atenção. Envergonhado, o rosto de Brian fica vermelho, e ele retribui chamando-a de Ofelia. Sentindo-se desconcertada, Ofelia entra rapidamente na carruagem. Logo depois, a irmã de Brian entra e começa a falar sobre seu irmão. Ela revela uma história não contada sobre sua longa luta com a ex-duquesa, um conto de sua mãe buscando vingança pela falta de afeição. Um homem chamado Xavier Rio está pedindo para ver Ofelia para discutir algo. Sua aparência mudou tanto que ela mal o reconhece. Aos 18 anos, ele era um mestre pintor, o famoso pintor Avid Torso. De repente, ele se ajoelha e pede ajuda de Aelia, mas ela o lembra sobre o patrocínio quando lhe deu o cartão de visita da última vez. Ele tem um irmão mais velho que é muito doente, e então ele desenhou quadros e os vendeu para ganhar dinheiro, mas desistiu do trabalho porque não pode pagar o custo dos medicamentos com os preços baixos de suas obras de arte. Sem hesitação, Ofelia anuncia seu apoio em sua estreia como um pintor de pleno direito. No entanto, ela quer deixar uma coisa clara, perguntando se ele quer vingança. Vingança? O quê? Para quem? Mais tarde naquele dia, Ofelia fechou um contrato com Avid. Brian ainda não consegue entender o que ela está pensando. Bem, é mais como um jogo de azar que ela tem ali, Brian. Então os dois brindam para animar um ao outro, apesar da agenda pesada de trabalho à frente. Pouco depois, Brian percebe creme nas bochechas dela. Ele se inclina e pressiona seus lábios nos dela. Espera, o quê? Eu pensei que era só sobre o creme. A família imperial emitiu um decreto para limpar os bairros de favelas da capital com o príncipe Chester orquestrando secretamente para o centro de arte. Ofelia foi designada para gerenciar artistas, enquanto Brian serviu como supervisor no local. Um dia, Ofelia anota o nome de Lapavel White na lista de espera.
La Pavel é conhecida como uma das cantoras mais talentosas, deixando Ofelia intrigada sobre o porquê de ela estar na lista. Para encontrar respostas, Ofelia assiste a uma apresentação no teatro de ópera, ainda questionando por que uma cantora tão popular estaria na lista. Enquanto ouve as pessoas conversando, elas discutem como La Pavel ganhou peso, levando a uma diminuição significativa em seus shows. Além disso, os erros se tornaram mais frequentes, e seu tom agora está instável. Body shaming, hein? A apresentação está prestes a começar, mas não há muitas pessoas assistindo. No início, é tão agradável aos ouvidos, mas então suas emoções começam a desaparecer, e o clímax não é tão bom. Quando a última música termina, ela foge sem nem mesmo se despedir do público. Deve ter sido difícil com todos aqueles olhares discriminatórios sobre ela. Ofelia segue La Pavel até o camarim, mas não consegue entrar, pois La Pavel está chorando alto. Em vez disso, ela deixa um bilhete. Pouco depois, La Pavel entra na sala de descanso onde Ofelia a espera. La Pavel confia-lhe seu segredo de ganhar peso apenas bebendo água. Ela explica que receber presentes de sobremesa levou a se apaixonar por comidas gourmet, causando um ganho de peso significativo e desencadeando medo de palco devido às risadas das pessoas. Ofelia se compadece com a história de La Pavel, lembrando de suas próprias experiências enquanto namorava Stein. Determinada a ajudá-la, resolve oferecer apoio. La Pavel era originalmente uma pessoa brilhante e positiva, mas após ganhar peso, sua autoestima caiu e ela acabou adoecendo com fobia extrema. Ofelia quer que sua amiga suba no palco com o mesmo orgulho de antes, então a ajuda a escolher roupas deslumbrantes primeiro, mas La Pavel foge temendo que Madame Kate fique brava se ela rasgar as roupas. Não, você é perfeita como é. Depois disso, elas vão ao Golden Sugar para desfrutar de sobremesas, já que La Pavel gosta de comidas gourmet, mas ela treme de ansiedade enquanto come. Ela fica pensando, e se os funcionários se sentirem mal se ela pedir mais, e se ela parecer voraz enquanto come? Sua autoestima está diminuindo dia após dia. No entanto, depois de um ano, ela encontrará seu companheiro fiel e será feliz. Se Ofelia intervir, ela pode arruinar um relacionamento importante no futuro, mas se ela não soubesse, claro, ela ajudaria de bom grado. No mesmo dia, Ofelia a leva para o Pana Vocal Academy, onde La Pavel passou 4 anos em treinamento. La Pavel parece tão feliz mostrando a academia para Ofelia e até conta sobre a estátua de fantasma que dizem existir lá. Evidentemente, ela se diverte tanto que alguém se aproxima delas e pede sua presença na sala do diretor. Acontece que o diretor era o instrutor de La Pavel antigamente. Ela sabe que as coisas estão ruins, mas ainda assim não a repreende, porque La Pavel provou ser uma grande cantora ao longo dos anos. Desta vez, sua instrutora a incentiva a ter mais confiança em si mesma. Isso mesmo, La Pavel, estamos torcendo por você. Algumas semanas depois, La Pavel se prova mais uma vez. Ela escolheu subir naquele palco e cantar com o coração. No momento em que a música começa, a atmosfera muda instantaneamente, causando arrepios em todo o corpo de Ofelia. Ela imediatamente entendeu por que era chamada de Voz de Deus. Enquanto isso, no bairro de favelas da capital, Brian assume o controle de um grupo de invasores arrogantes. Os distritos 13 e 14 de Ena, a zona GRY, um foco de criminalidade, é uma área residencial onde os pobres vivem. O objetivo dessa limpeza é estabelecer o centro de arte, mas as pessoas protestaram, então quase não houve progresso. É por isso que Brian assume o controle de um grupo poderoso que incitava os pobres e levou à queima do tanque. O grupo deve ser dissolvido, e a única maneira de dividi-los é através da alienação. No dia seguinte, Brian vai até onde estão os pobres e os confronta. É inegável que os pobres estão em uma condição desfavorável para se mudarem, mas Brian não hesita em chamá-los de porcos um pouco duro. Mais pessoas o criticam por ser insensível. Na verdade, os pobres têm ocupado ilegalmente a terra há muito tempo sem pagar seus impostos, mas o que um nobre sabe quando tem tudo desde o nascimento? Mesmo assim, a terra deve ser usada em prol do povo do império. Para isso, Brian lhes oferece a chance de reconstruir a área. Abrigos temporários e refeições serão fornecidos àqueles que não têm para onde ir, e salários serão pagos em troca de seu trabalho. No entanto, os plebeus ainda mostram hostilidade à nobreza. Brian já organizou um grupo de vigilantes para se proteger. O inimigo de ontem é o amigo de hoje. Aqueles que se moviam apenas pela lógica do poder tornaram-se uma organização para proteger os pobres de pressões externas injustas.
O líder dos agitadores não acredita que foi traído, então ele atira sua faca em direção ao duque. Enquanto isso, Ofelia deixa cair sua xícara de chá de repente. Ela tem um mau pressentimento sobre isso. Nesse momento, o servo informa que o Duque Brian foi atacado nas favelas. Ofelia corre freneticamente para onde Brian está, abraçando-o enquanto chora em seu peito. Felizmente, ele não está gravemente ferido. Ela literalmente veio até aqui só porque ele estava machucado. Ela é mesmo uma esposa dedicada, e também, você não vê que está apaixonada, Ofelia? Claro, Brian tenta provocá-la por causa disso. Ofelia então decide se afastar, mas Brian pega sua mão e diz que ela ainda precisa cuidar dele. Claro, todos sabemos que é apenas uma maneira de passar mais tempo com ela. Brian mostra a mansão para ela. Eles primeiro tropeçam em um quarto onde Brian costumava ficar quando era mais jovem. Lá, Ofelia percebe uma moldura com a foto da família Austen. Ela sente a frieza no retrato, então pergunta sobre isso. O pai de Brian sempre foi um homem ocupado que não cuidava da família. Sua mãe amava tal pai, embora fosse apenas um amor não correspondido. Com o passar do tempo, o relacionamento não mudou até o fim. Sua mãe só tinha olhos para seu marido, não dando nenhum olhar para Brian nem para Grace. 2 anos antes de sua mãe morrer, ele assumiu o título de duque. Como seus pais sempre passavam o inverno na propriedade, naquele ano seu pai foi para casa sem ele. Um servo que foi com ele mais tarde lhe disse que sua mãe escorregou e caiu da escada e morreu, e tudo que seu pai disse foi apenas, é isso. Espere, isso é meio suspeito, vocês não acham? Sua mãe faleceu sem que ele sentisse nada, ou talvez fosse porque ele não amava sua mãe. Acho que também é porque ele não sabe o que é o amor de verdade. Pobre Brian. Depois disso, seu pai foi para a propriedade e não o viu novamente por anos. Percebendo que deve ter sido difícil para Brian crescer sem saber o que é o amor de mãe, Ofelia de repente o abraça e assegura que sempre estará lá para ele. Ela quer que ele pare de sofrer com a falta de amor, eles formam um casal maravilhoso. Eles até se apoiam tanto assim. Dias depois, a ferida de Brian está melhor, o que significa que Ofelia deve voltar porque ele assumirá suas funções como supervisor do projeto. O médico sai para dar-lhes tempo para se despedirem, e sim, nosso adorável Duque e Ofelia não perdem a chance de aproveitar o momento. Ele pressiona seus lábios contra os dela, mas então Hubert entra para entregar mais notícias. Madame Kate está em apuros, alguém escreveu um artigo alegando que ela está copiando o padrão de um designer estrangeiro. Ofelia a encontra no chão de sua boutique, completamente desolada com a situação. Ela jura que é inocente, no entanto, os repórteres já estão invadindo a loja. Ela desespera-se achando que pode ter que fechar a loja e desperdiçar o apoio que Ofelia lhe deu. Ofelia rapidamente exige que ela se recomponha porque acredita nela. Enquanto abraça a pobre mulher, Ofelia está furiosa só de pensar na pessoa que escreveu o horrível artigo. Ela diz firmemente a Kate para ser forte e não fechar a loja. Ela diz a designer para continuar fazendo os vestidos que deseja e que cuidará do problema de publicidade depois. Ofelia está frustrada apenas pensando no que fazer certo. Brian comenta que o artigo foi realmente um trabalho astuto. Hubert, o fiel assistente de Brian, então começa a falar sobre a autora do artigo malicioso, uma mulher chamada Nora. Aparentemente, Nora é conhecida por escrever rumores escandalosos sobre as pessoas, frequentemente arruinando suas vidas. Ela pode até ser responsável pelos rumores sobre Ofelia. Isso enfurece ainda mais Ofelia. Para uma caminhante do céu, nunca esquece uma ofensa. Oh, ela está prestes a mostrar seu lado ardiloso, com certeza. Cuidado, quem quer que tenha escrito aquele artigo. Sorrindo docemente para os outros dois, Ofelia diz que precisa de um informante para ir ao exterior visitar o designer estrangeiro. Enquanto Kate desvia sua atenção para a confecção dos vestidos, Ofelia continua sua missão visitando as outras mulheres que foram vítimas de falsas acusações. Ambas são jovens designers que foram forçadas a abandonar seus sonhos porque suas reputações foram manchadas por artigos vil. As duas estão bastante inflamadas pela recordação. Ofelia descobre até que logo após saírem do mercado, alguém começou a copiar seus designs. É possível que outro designer tenha subornado Nora para escrever aqueles artigos. Ofelia continua sua investigação perguntando às duas senhoras se elas sabem onde a repórter está trabalhando agora. No entanto, elas não sabem nada, levando Ofelia a concluir que Nora se juntou a uma revista de moda diferente. Ela é questionada sobre por que está se preocupando com esse problema.
Ofelia responde que está fazendo isso por Madame Kate. De repente, as senhoras abrem o tópico sobre outra designer proeminente, Madame Suzette. As duas revelam como é estranho que Madame Suzette não esteja se intrometendo com alguém tão talentosa quanto Madame Kate. Aparentemente, Madame Suzette é bastante narcisista. Isso leva Ofelia a visitar a boutique de Madame Suzette para aprender mais sobre ela. Ela observa como é luxuosa e quantas pessoas há, embora ainda seja mais do que a presença esperada. Uma atendente se aproxima dela, oferecendo para guiá-la. Desde o início, Ofelia já se sente desconfortável, apesar da polidez da senhora, só para descobrir mais tarde que os atendentes estão na verdade ali para observar os clientes. Ela intencionalmente deixa cair uma xícara de chá, mas os atendentes a ignoram intencionalmente, esperando que ela saia por conta própria. Bem, dois podem jogar esse jogo. Ela vai mostrar o quão insuportável pode ser. Ela começa a reclamar do péssimo atendimento e questionar a reputação deles. Nesse momento, Madame Suzette aparece de uma escada, acolhendo-a e convidando-a para entrar. Que pretensão! Ofelia não gosta imediatamente e mal a conhece. Quando estão dentro do escritório dela, Madame Suzette começa a se desculpar pelo staff, alegando que eles simplesmente não estão prontos para receber visitantes. Para a surpresa de Ofelia, Suzette começa a falar sobre Kate sem que seja provocada, dizendo quanto lamenta o que aconteceu com ela. Ela ainda tem a audácia de afirmar que Madame Kate era adorada, mesmo sem talento. Enfurecida, Ofelia rapidamente contradiz suas palavras. Suzette continua dizendo que rumores têm um impacto duradouro e menciona que Ofelia provavelmente também é afetada por tudo isso. Sem deixar Ofelia falar adequadamente, ela diz ousadamente a Ofelia que a escortará para fora, já que ela mal se importa com seu design de qualquer maneira. Quando Ofelia sai da boutique, está ainda mais determinada a derrubar Madame Suzette. Há uma festa, e os convidados claramente estão se divertindo. Um deles nota quem está sentado ao lado de Madame Suzette, uma senhora nobre que é muito mais rica do que qualquer um deles combinado. Aparentemente, a jovem é uma VIP de Madame Suzette, que sempre compra todos os seus vestidos. Outro convidado pergunta a Suzette sobre a visita de Ofelia. Imediatamente, o tópico muda para Madame Kate devido à amizade delas. Apesar do tom malicioso sobre sua queda, ainda destacam sua popularidade e suas aparentes boas conexões. Isso enfurece Suzette, pois ela claramente quer que os holofotes estejam apenas sobre ela. Ela está ainda mais irritada por Ofelia ainda acreditar em Kate, mesmo que ela esteja à beira da ruína. Enquanto ela está furiosa, uma pessoa chega pedindo desculpas pelo atraso. É a Nora. Será que é uma reunião de vilões? Certamente parece assim. Acontece que ela e Suzette têm trabalhado juntas, e ela é a responsável por lidar com os problemas de Suzette, ou seja, rivais da indústria da moda. Madame Suzette joga sujo. Ofelia gostaria de ver Suzette sentir o gosto de sua própria medicina. Notando como Suzette mal a reconhece, Nora assume que Suzette não ficou impressionada com o artigo que escreveu. Ela decide escrever outro para compensar isso. Desta vez, ela garantirá que Kate desapareça para sempre. Enquanto isso, com o sinal de fechado pendurado na porta de sua boutique, Kate está se dedicando completamente ao vestido que está desenhando no momento. Este é o vestido que a Condessa Raven Walker encomendou, e finalmente está pronto. Lágrimas se acumulam em seus olhos enquanto ela pensa em como é grata a Ofelia por acreditar nela. Ela jura que confia na Condessa tanto quanto a Cest confia nela. Algum tempo depois, Hubert entra na sala para informar Ofelia e Brian que encontrou o padrão original. No entanto, para seu desapontamento, o que ele trouxe ainda não está montado, então eles terão que trabalhar juntos para montá-lo. Depois de algumas horas, eles descobrem que esse padrão é completamente diferente do de Kate. Hubert também revela que a carta do designer estrangeiro chegou. Ofelia fica irritada por ele só ter revelado isso agora, apressando-se em pegar a carta dele. Ao ler o conteúdo, Ofelia decide não publicá-lo imediatamente. Com um sorriso que promete retaliação, ela jura que essas pessoas verão o quão astuta ela pode ser olho por olho e dente por dente. Ela está prestes a servir Nora. Nora está caminhando por um beco quando sente alguém a seguindo. Determinada a ir para casa rapidamente, ela é puxada pelas roupas. Ela se vira e a pessoa pergunta instantaneamente se ela é a repórter que escreveu artigos sobre Madame Kate. Quando ela não responde, a pessoa lhe entrega uma carta, pedindo que ela publique o mais rápido possível.
Ao lê-la, Nora fica chocada ao perceber que é do proprietário original do padrão e que a pessoa está concordando que Kate realmente roubou seu design, ameaçando tomar medidas legais contra ela. Após considerar o risco, ela percebe que esta carta dará credibilidade ao seu artigo, desconsiderando completamente Kate. Ela concorda em publicá-la e sorri ao sair. Sem saber, aquela pessoa na verdade recebeu o pagamento de nosso confiável Hubert por um trabalho bem feito. Ela entregou a mensagem com sucesso, garantindo que Nora caia na armadilha deles. No dia seguinte, o artigo escrito por Nora não recebeu a reação que ela esperava. Em vez de provar seus artigos anteriores, eles os desacreditam porque um dos maiores jornais publicou um artigo com a mesma questão, incluindo todo o conteúdo da carta. O designer estrangeiro não acredita realmente que seu design foi copiado. Em vez disso, ela vai processar a pessoa que publicou tais calúnias e prejudicou uma colega designer. O jornal também revelou a lista de pessoas cujas vidas foram arruinadas pelos artigos maliciosos falsos de Nora. Nora não é apenas cancelada, mas também é presa por seus crimes. O karma realmente funciona de maneiras misteriosas. Ela merece. O resultado de seus esquemas faz Ophelia rir de alegria, com Brian sorrindo carinhosamente ao fundo. Ela elogia Hubert pelo trabalho bem feito e afirma que, uma vez que a investigação esteja em andamento, eles poderão encontrar quem está puxando os cordéis o tempo todo. Ela diz a Brian que estão prestes a dar o golpe final e que Madame Suzette é melhor se preparar para o que está por vir. Enquanto isso, Suzette está deitada na cama lendo o jornal. Ela chama Nora de inútil e percebe que precisa agir rapidamente para salvar sua reputação. Ela não pode deixar Kate seja o centro das atenções. Ela de repente lembra da cliente VIP que está organizando um evento de lançamento e decide aproveitar sua influência para salvar seu prestígio. No evento de lançamento, a jovem fica impressionada ao ver como todos estão usando vestidos de Suzette. Ela expressa como se sente honrada por Madame Suzette ter patrocinado seu evento dessa maneira. Após aplaudi-la por sua generosidade, ela faz Suzette dizer algumas palavras ao público. Suzette, de maneira ostentosa, afirma que nem todos podem usar seus vestidos, exceto aqueles escolhidos por ela. Ela é uma pessoa tão pretensiosa, e sua falta de sinceridade é palpável. Enquanto todos estão se misturando, a chegada de alguém chama a atenção de todos. A Sest Heaven Walker, acompanhada pelo Duque Brian, honra-os com sua presença. As pessoas ficam surpresas com o vestido deslumbrante que Aelia está usando. É um verdadeiro espetáculo, e ela se torna o centro das atenções enquanto todos discutem o quão único, simples e confortável é o seu vestido. Para piorar a situação, os convidados começam a comparar o vestido dela com o design de Madame Suzette, admitindo que os designs de Suzette são sufocantes devido ao espartilho. Como esperado, Madame Suzette está longe de ficar feliz com a situação. Até mesmo sua cliente VIP está impressionada com o vestido que Aelia está usando. Quando vê Suzette, Ophelia sorri de maneira maliciosa, exibindo o verdadeiro potencial de Madame Kate. Algumas horas antes, Aelia encontrou Kate tremendo no chão. Ela correu para ajudá-la, exigindo saber o que aconteceu. Em vez de responder, Kate agradeceu por acreditar nela e afirmou que queria corresponder às suas expectativas. Kate então revelou o fruto de seu trabalho, e Ophelia ficou impressionada com a beleza do vestido. Atualmente, Suzette está furiosa, tremendo de indignação. Ela assumiu que seria o centro das atenções, apenas para ter o holofote roubado dela. Que patético! Isso é o que você ganha por ser gananciosa, e o karma ainda não acabou. Alguns dias depois, Nora começa a revelar os designers que a contrataram para escrever artigos acusatórios. Consequentemente, várias boutiques são fechadas, incluindo a de Madame Suzette. Quando a verdade vem à tona, revelando que Madame Suzette estava por trás dos artigos maliciosos de Nora, Catherine, a rica cliente VIP de Madame Suzette, se torna a mais nova fã apaixonada de Kate. Isso significa que Madame Kate agora tem a atenção de todos, melhorando seu negócio 10 vezes. No entanto, Aelia percebe que Catherine tem a seguido constantemente. A jovem observa e imita seu comportamento. É bom que a menina seja fofa, então Aelia a deixará fazer o que quiser por enquanto. Enquanto tomam um chá, Ophelia fica surpresa ao ver dois homens se aproximarem de Catherine, e é óbvio que a intenção deles está longe de ser inocente. Eles começam a flertar com ela, mesmo sabendo que ela é claramente muito jovem. Um deles chega a tocar a mão dela. Um bando de predadores deixem a pobre menina em paz. Ophelia está prestes a intervir e pôr fim a essa exibição atroz. No entanto, outra voz fala antes dela.
É Lady Camila Chandler, e ela está ali para defender a honra da jovem. Você arrasou, garota. Os dois homens ficam irritados, querendo que ela pare de se intrometer. Ainda bem que Lady Chandler é inflexível, perguntando a Catherine se ela permitiu que esses homens se aproximassem dela e até a tocassem. A jovem responde que não, e Lady Chandler continua a repreendê-los por isso. Quando Ofelia finalmente intervém, apenas sua voz faz os homens congelarem. Com seu tom hostil e seu sorriso diabólico, ela os avisa sobre a fúria do Barão Pia se ele descobrir o esquema deles. Com isso, os dois saem correndo de medo. Depois que isso é resolvido, Camila finalmente expressa sua surpresa por não ter visto a Elia por tanto tempo. Quando se acomodam para colocar a conversa em dia, Camila lembra como conseguiu esclarecer as coisas com seus pais e como se divorciou do sexto conde Martin. Bom para você, garota. Martin é um desastre total. Camila, com o rosto corado, então expressa sua sincera gratidão a Elia, dizendo que está viva por causa dela. Ofelia sorri agradavelmente e lhe diz que apenas fez o que tinha que fazer. Ofelia se lembra de como Camila parecia quando a viu na ponte naquele dia e recorda sua própria expressão passada apenas com um olhar. Ofelia está mais do que feliz por ela estar melhor agora. Ela então descobre que Camila e Catherine são amigas próximas. Ofelia reclama dos problemas em que a garota geralmente se mete, citando o incidente com os homens de antes. Ela menciona que é o irmão de Catherine, o incrivelmente rico barão Sion Pulia, quem normalmente a resgata. No entanto, ele está muito ocupado com seus vários empreendimentos, então a responsabilidade recai sobre ela. Para a surpresa duradoura de Aelia, Catherine pergunta quando ela vai anunciar seu casamento com o Duque Brian. Eu concordo completamente. Queremos progresso, é claro. Ofelia nega tudo e quer que Camila pare de falar essas bobagens. Não acho que vai rolar. Apenas se casem logo. Austin e Ofelia estão com o príncipe Chester após entregar seu relatório sobre a construção. Austin percebe que o príncipe está incomodado com algo. Chester compartilha que o Conde Nish, o principal acionista da instalação de artes e cultura no setor nobre, soube sobre o centro de arte. O príncipe não quer lidar com o homem porque negociar exige muito pensamento. Em outras palavras, ele não quer fazer isso. Para um príncipe, ele pode ser bastante preguiçoso. O príncipe explica ainda que tem muito a fazer, especialmente o leilão dos alimonos. Ofelia reconhece facilmente que a flor é popular entre os nobres, e a competição para adquiri-la é bastante feroz. Ela logo idealiza algo para ajudá-los a se destacarem no leilão, um plano que ainda não contou aos seus companheiros, para desânimo do príncipe. Ao saírem do palácio, Ofelia e Eno se deparam inesperadamente com alguém. É Mary Barcella, seu ex-sogro. Que encontro constrangedor! Ela se estremece quando ele pergunta calmamente se vieram ver o segundo príncipe. Ela responde educadamente e descobre que o homem está lá a negócios também. Ofelia está confusa sobre por que o homem não parece ressentido com ela, afinal, ela mandou seu filho para o convento. Ela pergunta ao marquês sobre o Conde N. Como o homem caça com o conde frequentemente, ele responde que seu amigo está mais voltado para a defesa naquele dia. No entanto, ele então pergunta por que ela está interessada no conde. Em vez de responder, ela pergunta se ele está participando do leilão dos alimonos. Quando ele responde que está pensando nisso, ela o aconselha a desistir. Antes de sair com o braço entrelaçado com o Duque Brian, ela diz ao marquês que gostaria de discutir os negócios do Conde N. Logo, duas cartas chegam endereçadas a Elia. Uma é do segundo príncipe, dizendo que está ansioso para ouvir mais sobre o leilão. Ela sorri com um ar de conhecimento, pois sabe muito bem que as flores que as pessoas estão desesperadas para ter estão, na verdade, podres por dentro. Ela abre a outra carta, e desta vez é de Maris Barcella. Ele está pedindo para se encontrar com ela no jardim de vidro do Palácio Imperial. Ela se encontra com seu ex-sogro, sem saber o que ele quer discutir com ela. Após um momento, ela pergunta a Ana sobre o paradeiro dos meninos. Ela planeja fazer um piquenique com eles após as aulas e finalmente passar algum tempo com sua pequena família. As duas crianças se aproximam animadamente para o piquenique. Noah está entusiasmado como sempre, contando exuberantemente a Ofelia sobre seus estudos e como quer aprender a atirar. Oh, que hobby interessante, Noah! Mas é melhor você ter cuidado. Ofelia está chocada, mas diz ao menino que, se ele prometer ser cuidadoso, ela permitirá. Everett, sempre o garoto tímido, diz que ainda não sabe no que é bom. Ofelia lhe diz gentilmente que ele deve pensar sobre o que mais lhe interessa.
Ela diz às crianças que, a partir de agora, elas devem pensar nas coisas que realmente querem fazer. De repente, os meninos a perguntam se ela vai se casar com o Duque Brian. Ofelia fica perplexa, gaguejando ao perguntar de onde veio a ideia. Oh, Ofelia, aposto que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Estou torcendo para isso. Everett então pergunta, preocupado, o que acontecerá com ele se ela se casar. Ofelia os tranquiliza dizendo que, mesmo que se case, os dois sempre terão um lugar na casa dos Ravenwalker. Radiantes, os meninos a abraçam apertado, pedindo para que ela fique com eles por muito tempo. Que doce! Ela realmente fez uma família para si mesma. Mais tarde, Ofelia está andando com Weston, contando como os meninos estavam bastante ansiosos. Ela revela que eles realmente pensavam que seriam casados e estavam preocupados que seriam enviados embora. Weston então declara que, na verdade, gostaria de se casar com ela. É uma proposta, senhor? Dê-nos um aviso, não é? Ofelia instantaneamente fica corada, chocada e sem palavras. Ela exclama que ele está falando sobre essas coisas de maneira muito casual. Ele a envolve pela cintura e confessa que não está levando isso na brincadeira e que é exatamente assim que se sente. Oh, Ofelia, que sorte a sua, você vai ter o Duque Brian e nós não podemos. Que injustiça! Como cavalheiro que é, ele a assegura de que fará o que ela desejar e que ela não precisa se sentir pressionada. Ele pode ser mais perfeito? É impossível neste ponto. Ele então vai buscar bebidas para ambos, deixando Ofelia bastante destabilizada. Ela se preocupa com o fato de que pode cometer os mesmos erros nesta vida, mas quando Weston retorna com uma taça de vinho branco na mão, ela não pode deixar de desejar encontrar o verdadeiro amor em seu feliz para sempre. Ofelia está sentada frente a frente com Maris Barcella. Maris pergunta instantaneamente o que ela deseja. Ele explica que está grato pelo conselho dela sobre o leilão dos alimonos, já que suas perdas foram reduzidas pela metade. No entanto, ele sabe que ela espera algo em troca, supondo que tenha algo a ver com os negócios do conde. Ela confirma sua suposição, detalhando que quer negociar sobre o próximo centro de arte. Ele sabe que ela o ajudou bastante, no entanto, o conde N é uma pessoa difícil de persuadir. Para demonstrar ainda mais sua sinceridade, Ofelia lhe conta sobre um segundo navio com alimonos que está prestes a chegar. Ela quer que ele diga ao conde N para não comprar alimonos desta vez também, devido à possibilidade de uma grande perda. Um silêncio reina após isso e é quebrado apenas quando ela expressa o quão estranha é a situação deles. Ela acha que ele está desconfortável sentado com alguém que enviou seu filho para o mosteiro. Ela pergunta se ele a resente, especialmente porque ele também abandonou seu filho. Maris responde que o Cest pode ter mudado muito, mas ela continua tão teimosa quanto sempre. Ele recorda como Ofelia foi até ele e sua esposa querendo se casar com seu filho. Sua esposa tratou-o mal, e ele ficou na posição de espectador porque achava que não era da sua conta. Ele agora diz a ela para se lembrar do sentimento de humilhação que sentiu naquele dia e para se manter fora dos assuntos da família deles. Ele quer que eles sigam seus próprios caminhos agora que seu filho está pagando pelos seus crimes. Antes de se despedir, ele lhe diz que não defendeu seu filho no final devido à culpa, deixando-a perplexa enquanto ele se despede. Depois de um tempo, o segundo navio com alimonos chega, e mais uma vez a competição para adquiri-los fica mais acirrada. Por causa de seu conselho, a família imperial não comprou as flores corretamente, pois os botões dos Alcho não floresceram. O segundo príncipe está impressionado com a capacidade do Cest de prever isso. Que dinheiro é, de fato, um problema universal para as pessoas, mesmo se você for um príncipe. Por causa disso, a negociação com o Conde N ocorre sem problemas. Enquanto isso, Lady Camila encontra um grupo de senhoras zombando de Lady Catherine, insultando a pobre garota sem que ela saiba. Camila pergunta ameaçadoramente se pode se juntar à conversa, querendo saber do que estão rindo. As outras são rápidas em fugir em vez de enfrentar a feroz raiva de Camila. Desapontada com a falta de conhecimento de Catherine, ela recomenda um livro onde ela aprenderá sobre a observação sarcástica que havia ouvido. Apesar de ser adorável, a inocência de Catherine está dando dor de cabeça a Camila. Enquanto conversam, alguém se aproxima delas, o barão Sion Polia, irmão mais velho de Catherine. Enquanto Catherine abraça seu irmão, Camila diz ao barão que ele está mais uma vez atrasado. Camila então pergunta se ele seguiu seu conselho sobre contratar um professor de etiqueta para Catherine. Para sua surpresa, é Catherine quem reage fortemente, reclamando que o professor a estava batendo na palma da mão.
Camila fica horrorizada ao saber que alguém teve a ousadia de fazer isso com a irmã de um barão. Ela insiste em recomendar um professor para Catherine pessoalmente, e apesar da recusa educada de Sion, ela está determinada a ajudar, pois não suporta ver Catherine sendo maltratada. Após seu discurso apaixonado, ela se pergunta se está sendo severa demais. Antes de partir, Sion, com um rubor no rosto, timidamente a convida para sair para o jantar. Infelizmente para o adorável barão, antes que ele possa terminar o convite, ela simplesmente diz não. Aparentemente, homens bonitos são trabalho demais para ela. Ela realmente é uma figura. Mais tarde, Catherine encontra Aelia. Elas se cumprimentam felizes. As duas estão conversando por um momento quando um angustiado Zon corre até elas, preocupado que sua irmã tenha de alguma forma ofendido a condessa. Ofelia o tranquiliza, dizendo que estão apenas se cumprimentando e que Lady Camila lhe contou tudo. Ofelia está prestes a se retirar quando Sion a convida para o jantar. Ofelia supõe que ele deseja seu conselho sobre algo. Aelia sabe que Sion é um excelente homem de negócios, então ela concorda, e até Catherine está radiante com a ideia de compartilhar uma refeição com ela. No jantar, o assunto de conversa é Camila. Catherine descreve Camila em detalhes, e Ofelia declara que sua amiga é realmente doce uma vez que você a conhece. No entanto, o que intrigou Aelia foi como Sion concordou plenamente com ela. Ela então declara que quer conhecer melhor os irmãos, começando com o motivo de terem se mudado para a capital. Ofelia e Austin estão em uma carruagem, e ele nota que ela está em um humor bastante bom. Ele observa que ela está sorrindo há um tempo. Ofelia justifica que deve estar animada para a reunião com ele, no entanto, o verdadeiro motivo é que nossa heroína está torcendo para Sion e Camila. Ela acha que vê-lo tão nervoso ao redor de sua amiga é uma visão preciosa. Momentos depois, eles chegam ao seu destino. Eles estão participando da expedição a Vidtruso, e o próprio homenageado os recebe na festa de pré-abertura. Enquanto a vida os leva para um tour, Ofelia fica irritada com o fato de o homem falar como se fosse ele o criador de todas as obras de arte. Que falta de vergonha! Na verdade, Xavier é o verdadeiro artista. O homem nem consegue dar um significado mais profundo às pinturas expostas. Ela se pergunta como Xavier teria reagido. Ela está determinada a expor a vida como um impostor, mas precisa esperar o momento certo. 3 dias antes da exposição real, ela se encontra com o diretor de arte do museu. Ela fala sobre como a família imperial está atenta a Vidtruso, e o próprio príncipe a encarregou de ficar de olho nele. Ela então diz que trouxe as lâmpadas Feidion, as caras lâmpadas de vidro maravilha, para adicionar ao evento que está por vir. Ela instrui o diretor a instalá-las. Para revelar no dia da exposição, ela também quer que isso seja mantido em segredo, especialmente do próprio Avid. Um dia antes da exposição, Ofelia invade a casa de Xavier. Ele e seu irmão ficam surpresos ao ver a condessa em sua casa, ainda mais quando ela traz com ela uma equipe de estilistas para transformar Xavier de sua aparência desleixada para algo mais refinado. Enquanto seu irmão é atendido, Nicholas conversa com Aelia e pede que ela deixe seu irmão em paz se suas intenções não forem puras. Ela o assegura de que é sua patrocinadora porque vê o talento e potencial dele e só deseja a sua felicidade. O dia da exposição chega, e a vida está dando um verdadeiro show. Ofelia, por outro lado, está apenas esperando o momento certo para agir. Enquanto ela e o Duque Brian conversam, o diretor do museu os cumprimenta. Ele se oferece para mostrar a eles a exposição, e Aelia não pode deixar de sorrir, pois está quase na hora. Aelia realmente gosta de olhar ao redor, e tanto ela quanto o Duque ficam impressionados com as obras de arte. Ao ouvir seus elogios sobre as pinturas, Avid se aproxima, agradecido pelas palavras dela. Que piada, você não é o autor delas, seu ladrão. Ofelia então começa a falar sobre a pintura, já que ela retrata uma mitologia popular. Avid, por outro lado, está visivelmente nervoso ao notar que o Ceste está bem informado. Nesse momento, ela instrui o diretor a preparar seu pedido, e assim as lâmpadas Feidion são reveladas. Ofelia anuncia que é um presente dela para o pintor bem-sucedido. Quando as lâmpadas são acesas, os convidados ficam maravilhados com sua beleza. No entanto, seu espanto logo se transforma em horror ao ver que as pinturas têm inscrições declarando Avid como um fraudador e mentiroso. As pessoas ficam indignadas, querendo uma explicação para o engano do chamado pintor. Começam a censurar Avid. É quando Xavier, com seu novo e aprimorado visual, avança e reivindica as pinturas como suas. A verdade foi revelada.
No meio da comoção, Ofelia lembra a Vid sobre o contrato deles. Se sua reputação for danificada, ele deve pagar uma multa de 3 vezes o valor do contrato. Antes de sair, ela pisca de forma provocadora para o homem envergonhado. Honestamente, isso é karma pela sua arrogância bem feito, eu diria. Nosso Xavier finalmente recebe o reconhecimento que merece. Está chovendo enquanto Ofelia e Austin saem da exposição, e Xavier corre atrás deles. Apesar de estar ofegante, ele agradece profundamente a ela por ajudá-lo. Ele pergunta por que ela fez isso, e ela responde que todos enfrentam um inverno rigoroso. O que ela deseja é que a primavera dele chegue logo. Atualmente, Ofelia está entregando documentos ao palácio referentes à multa de Avid. A reputação de Avid está arruinada além de reparo, e apesar da negação do homem de ter pintores fantasmas e até mesmo processar Ofelia, Avid parece ter chegado a um ponto sem retorno. Mesmo viver na capital será difícil para ele. Enquanto isso, as pinturas de Xavier marcadas com dieses estão começando a ser vendidas a preços altos. Até mesmo a família imperial comprou uma. Depois de um tempo, Ofelia chega ao seu destino e encontra Austin sozinho no escritório do príncipe. Vendo que o príncipe ainda não está lá, ela convence Austin de que devem apenas deixar os documentos e sair. Ela pega no braço dele e praticamente o arrasta para fora, prometendo que o príncipe os perdoará de qualquer forma. Eles saem, e o duque tira o cachecol que está usando e o envolve gentilmente em volta do pescoço dela. Oh, que adorável, ele realmente é o cavalheiro perfeito. Ele então adivinha corretamente que Ofelia está evitando o príncipe porque ele está sempre sondando sobre o jovem artista. Além disso, ele também está pedindo sua opinião sobre uma política. Enquanto continuam caminhando, ouvem uma voz distinta chamando sua atenção. Ofelia finge não ouvir, mas a voz é insistente, e é nada menos que o terceiro príncipe Mali. Quando ele alcança os dois, declara entusiasticamente que vai mostrar suas habilidades com o violino. O príncipe tem insistido para que ela o recrute como artista há algum tempo. Mesmo tendo rejeitado seu pedido, ele ainda o persegue. Ofelia lembra mais uma vez ao príncipe que ela não tem autoridade nesse assunto. No entanto, o príncipe está determinado. Ela sugere que ele fale com o príncipe Chester, mas o príncipe Mali, com uma expressão de desânimo, diz que está difícil ver seu irmão ultimamente. Antes que Alia possa propor uma fuga, Austin sugere que eles escutem o príncipe primeiro. Ele faz um acordo com o príncipe Mali, eles o ouvirão, mas ele deve parar de colocar o Chester em posições difíceis. O príncipe concorda prontamente, chamando até mesmo o Duque Brian de homem sensato. É engraçado como esse garoto fala como um adulto. O príncipe os leva até seu palácio e toca para eles. Apesar de ser a primeira vez que ele se apresenta para um público, a performance do príncipe impressiona a sua plateia. O príncipe pergunta orgulhosamente como foi, e Ofelia expressa que ele está excelente. O príncipe fica radiante, perguntando se ela está disposta a recrutá-lo agora. Infelizmente, Ofelia explica que realmente não depende dele. O príncipe fica irritado por um segundo, mas depois apenas pede que ela conte ao príncipe Chester sobre sua habilidade. Ele até pede que lhe contem sobre seu irmão, surpreendendo-os. Ele não é próximo de seu irmão mais velho? Por que ele tem que pedir isso a outras pessoas? Mais tarde, Ofelia encontra Camila e Catherine. A jovem está tentando fazer Camila experimentar um produto cosmético com o qual Camila está claramente contra. O Cest cumprimenta as duas, e elas ficam surpresas com sua presença. Camila reclama que é difícil vê-lo ultimamente, lembrando Ofelia para não trabalhar demais. Ofelia então traz o tópico de volta ao produto cosmético, e Camila reclama que o produto é provavelmente perigoso, especialmente porque o efeito é rápido. Ela também investigou a marca do cosmético, e ela é da corporação do Viscount Gregory, especificamente da Viscontes. Camila está bastante desconfiada dela, já que ela tem agido de maneira suspeita ultimamente. Antes que Camila fique ainda mais irritada, Ofelia pergunta à amiga o que ela acha do Barão Kia, claramente colocando seu plano de casamento em ação. Ela então pergunta diretamente à amiga Corada se ela está interessada nele. Camila nega isso, mas Ofelia a incentiva a pelo menos encontrá-lo uma vez, para que Ofelia pare de insistir. Camila responde que vai pensar sobre isso. Depois, os dias que se seguem são bastante tranquilos. O príncipe Mali parou de incomodá-la, e o príncipe Chester deixou de chamá-la. Ela está feliz por ter um tempo para si mesma, mas isso dura apenas alguns momentos. O príncipe Mali chega à sua casa, causando um alvoroço e alegando que o Cesta a enganou.
O jovem príncipe está fazendo um escândalo porque Ofélia ainda não falou com Chester sobre ele. Ele exclama que ela não cumpriu sua promessa. Acontece que Ofélia esqueceu, e o príncipe fica ainda mais enfurecido quando ela tenta agir como se não tivesse feito nada de errado. Ofélia o acalma e promete falar com o príncipe Chester o mais rápido possível. O príncipe Mali concorda facilmente, mas exige que ela o elogie na frente de seu irmão. O príncipe então percebe que ela está carregando flores. Ela explica que está a caminho do pintor que patrocina. O príncipe exige que vá com ela, e mesmo que Aelia prefira ir sozinha, não tem escolha a não ser levá-lo. Quando ela chega à residência Rio, Xavier a cumprimenta calorosamente. Entregando-lhe as flores que trouxe, ela o parabeniza e anuncia que ele terá sua primeira exposição solo. Nicholas fica radiante ao ouvir sobre o sucesso do irmão, agradecendo a Ofélia por tudo o que fez. Xavier está curioso sobre o acompanhante de Aelia, então ela o apresenta a Theo. O menino também parabeniza Xavier. Ele então menciona que Xavier e seu irmão são bastante próximos. Xavier responde que eles se dão bem na maior parte do tempo. Vendo o humor do menino se apagar, Xavier conta que eles costumavam brigar muito. O príncipe está curioso sobre isso, então Xavier explica que a proximidade vem mais tarde, quando eles são mais velhos. Ele compartilha que Nicholas costumava bater nele quando eram crianças e que era um chatonildo o tempo todo. Nicholas, por sua vez, provoca o irmão sobre a vez em que ele chorou porque não conseguia descer da árvore. Ele compartilha que Xavier costumava achar que ele era a pessoa mais legal do mundo. Observando o jovem príncipe olhando para os dois irmãos interagindo dessa maneira, Ofélia percebe algo. No caminho de volta, ela pergunta ao príncipe por que ele realmente quer fazer parte do centro de arte. Ela questiona se ele acha que o violino é seu futuro profissional, mas o príncipe nega isso, até mesmo rejeitando sua oferta de ajudá-lo a entrar para a orquestra. É assim que ela confirma sua suspeita. Mais tarde, ela finalmente faz uma visita ao príncipe Chester. O príncipe sabe que seu irmão mais novo tem seguido Ofélia recentemente. Ela pergunta por que ele não tomou providências, mas o príncipe explica que tem estado ocupado. Ela exige saber se o príncipe sabia que seu irmão está interessado no centro de arte e quer ser violinista. Chester fica surpreso porque sabe que seu irmão odeia ficar na frente de estranhos. Ofélia o encara e observa que ele não parece se importar com seu próprio irmão. Ela o acusa de usar seu trabalho para evitar o terceiro príncipe e Ofélia está começando a duvidar se Mali está recebendo algum amor de sua família. Ela não quer se meter nos assuntos familiares dos outros, mas não pode simplesmente ignorar isso. Ela diz ao príncipe com firmeza que ele deve descobrir por que seu irmão mais novo está agindo dessa forma. Ofélia aponta para o príncipe Chester que seu irmão M não parece estar recebendo nenhuma atenção familiar ou amigável. Chester responde que, quando Mali era mais jovem, ele mal tinha amigos próximos. Em um ponto da infância de Mali, ele simplesmente parou de convidar amigos, alegando que não os gostava mais. Enquanto M se senta e começa a adormecer, uma memória passa em sua mente. Um Mali mais jovem espera seus amigos chegarem, talvez sentindo-se brincalhão. Mali se esconde atrás das cortinas enquanto espera pelos outros, talvez querendo surpreendê-los com um susto. Muitas crianças nobres da sua idade chegam e estão visivelmente procurando por Mali. Os eventos tomam um rumo inesperado quando as crianças começam a revelar suas verdadeiras intenções. Mali descobre que as crianças nobres só se aproximaram dele para fortalecer relações familiares, se aproximar da coroa e até tentar ganhar dinheiro com ele. Em um acesso de dor, Mali corre para fora, sem sequer olhar para trás para as pessoas que ele uma vez considerou amigos. Como essas crianças puderam machucar uma criança tão doce? O cochilo de Mali é interrompido por Chester. Para a surpresa de Mali, seu irmão finalmente veio vê-lo. Chester o cumprimenta alegremente, mas Mali não retribui. O jovem príncipe está magoado porque seu irmão mais velho quase não vem vê-lo. Tentando amenizar a situação, Chester começa a conversar sobre o interesse de Mali no centro de arte. Isso quebra o gelo entre eles, e Mali começa a interagir abertamente com Chester. Fico feliz que Mali esteja aprendendo a se abrir para o irmão agora. À medida que os dois começam a se atualizar, é evidente que ambos os príncipes estão se dando bem. Mesmo que M seja o irmão do príncipe Chester, isso não significa que Chester permitirá que ele participe das atividades do centro de arte tão facilmente e sem protestos. Mali entende e concorda com as palavras do irmão. Mali tem um lado maduro para sua aparência fofa. Enquanto isso, Austin confere com seus homens sobre quanto dinheiro foi gasto com Grey. On pede aos seus homens para investigarem imediatamente.
Enquanto ele sai, seus homens apontam que notícias e rumores têm circulado. Todos estão falando sobre o casamento de On e Ofelia. O Duque On Brian e a sexta Ofelia Raven Walker se acompanham na festa do Conde Esther. Após ambos trocarem formalidades com o Conde Esther, On se desculpa para interagir com os outros nobres. Ofelia e Esther conversam, mas Ofelia está muito impressionada com as muitas belas damas presentes na festa. Por curiosidade, ela bombardeia Esther com perguntas. Quem são elas? De onde são? Elas são tão bonitas. Há uma nova tendência de beleza acontecendo? Esther ri suavemente com a empolgação de Ofelia sobre as damas. Como deveria, afinal, mulheres apoiam mulheres. Pouco depois, Lady Gregory chama a atenção de Ofelia com a mudança em sua aparência. No passado, Lady Gregory tinha uma imagem rígida com a pele muito escura, mas agora sua pele está radiante e seu sorriso é hipnotizante. Qual poderia ser o segredo de sua beleza? Esther conta a Ofelia que Lady Gregory iniciou um negócio de cosméticos, e parece que todos estão ansiosos para experimentar seus produtos. Logo após a conversa, Ofelia se desculpa e procura On. Ela para em seco quando um nobre chamado Lancelot Bauer a intercepta e pergunta sobre as boas novas. Percebendo o que Lancelot quer dizer, Ofelia entende que se refere ao casamento dela com On. Ofelia cora intensamente. De repente, On aparece ao seu lado e diz a Lancelot que não há necessidade de se apressar. Ofelia percebe que todas essas notícias e rumores também afetam a imagem de Tion, já que ele é o único nobre de alta posição que ainda não é casado. Mas, apesar de tudo, On ainda respeita sua decisão e não a pressiona para o casamento. On é um sinal verde para Ofelia. Mais tarde, Ofelia pede a On que dance com ela, e ele concorda felizmente. À medida que o casal se dirige para a pista de dança do salão, ambos são visivelmente afetuosos um com o outro. Os olhos de Ofelia suavizam enquanto ela olha para On. Ofelia acaricia a bochecha de Tion, e ele fica envergonhado com esse gesto, preocupado com algo que possa estar incomodando Ofelia. On pergunta o que há de errado. A conversa deles é interrompida quando surge uma comoção na multidão. Lady Gregory desmaiou. De repente, todos na festa correm para ajudar Lady Gregory enquanto ela perde a consciência. No entanto, a atenção deles rapidamente muda à medida que outras damas nobres começam a desmaiar uma a uma. Mesmo nos dias seguintes, as damas da capital começam a desmaiar e nunca mais acordam. As damas que desmaiam apresentam os mesmos sintomas, um longo sono com a pele pálida, mas ainda com a beleza intacta. Lendo um jornal, Ofelia encontra um artigo sobre os eventos recentes. De alguma forma, as pessoas estão agora chamando isso de uma doença que afeta apenas mulheres. Ofelia é retirada de seus pensamentos quando sua criada informa sobre a chegada repentina de Camila. Camila age com urgência, e Ofelia vê o vermelho espalhado em seu rosto. Oh não, o que pode ter acontecido? Camila revela que a querida amiga Catherine Pulia também caiu vítima da doença da Bela Adormecida. Tentando identificar a causa de todos esses casos, Camila observa que quase todas as que desmaiaram usaram o mesmo cosmético da moda. Sem mais delongas, Ofelia pede a Camila que cuide de Catherine enquanto ela vai investigar a linha de cosméticos. Ao chegar à loja de cosméticos, Ofelia encontra Jack, um mago que ela já conheceu antes. Ofelia imediatamente suspeita que Jack tenha algo a ver com os cosméticos, provavelmente até colocando um feitiço neles. Jack parece suspeito, considerando seu passado e o comportamento atual. Com o mesmo jeito de sempre, Jack nega qualquer envolvimento com a magia lançada nos cosméticos. Percebendo que Ofelia ainda não o desfez de suas suspeitas, Jack diz a ela que, de fato, há um feitiço lançado nos produtos, mas o trabalho mágico não foi feito por ele. Jack lembra Ofelia de não esquecer o básico, descobrir do que os cosméticos são feitos. Ofelia ainda desconfia de Jack, no entanto, ela o interroga para saber mais, preocupada com todas as damas em coma. Ofelia pergunta a Jack o que acontecerá com aqueles que estão em coma. Sem hesitar, Jack diz a Ofelia que todos eles acabarão morrendo. Isso cria uma atmosfera realmente sombria. Todos irão morrer. A expressão de Ofelia se torna instantaneamente sombria com o que Jack acabou de dizer. Vendo como Ofelia está afetada, Jack lhe diz para encontrar o mago responsável por lançar o feitiço. No entanto, antes de terminar a reunião, Jack oferece a Ofelia a oportunidade de trabalhar com ele para encontrar o culpado. De volta ao palácio, Ofelia conta a On sobre o plano de trabalhar com Jack. On concorda, mas não está certo se o mago conseguirá lidar com os criminosos como parte do plano.
De qualquer forma, On se oferece para ajudar e acompanhar o plano com Ofelia. On está sempre lá para apoiar Ofelia. No dia seguinte, Ofelia visita Chuchu, a loja onde os cosméticos estão sendo vendidos. Para evitar que outras damas se tornem vítimas dos cosméticos, Ofelia compra todo o estoque e inventário da loja de cosméticos. Ela nota que, desde que começou a comprar os produtos, o número de vítimas diminuiu consideravelmente. Enquanto isso, no palácio, o segundo príncipe Chester convida o sexto conde Gregory para discutir os eventos recentes. Chester diz ao sexto conde que o negócio de cosméticos da esposa dele causou um caos na capital, deixando muitas damas como vítimas. O sexto conde Gregory, por sua vez, responde que não sabe de nada, nem do poço e nem dos ingredientes dos cosméticos. Vendo que o sexto conde não está cooperando, Chester diz a ele que ainda tem que assumir a responsabilidade como sexta conde e que as ações de Lady Gregory poderiam causar uma guerra civil nacional. Ofelia, chegando ao palácio, oferece ao sexto conde Gregory um antídoto mágico feito por Jack para despertar Lady Gregory. Caso ela acorde, ela deverá assumir a responsabilidade de corrigir seus erros. No entanto, se o conflito permanecer não resolvido, a guarda imperial prenderá o sexto conde. Após deixar o palácio, o sexto conde está enfurecido por ser confrontado dessa maneira. Bem, o que mais se esperaria de alguém que não tem responsabilidade? Dentro da carruagem, o sexto conde reflete sobre seu casamento com sua esposa. Embora tenha sido um casamento político, o relacionamento deles não era nem bom nem ruim. Mas, em algum momento, as mudanças comportamentais de Lady Gregory se tornaram notáveis para o sexto conde. Ele se pergunta o que fez ela mudar de repente. O sexto conde se lembra de que a sugestão da esposa para um negócio de cosméticos foi muito fora do caráter dela. Apesar de sua recusa, a assertividade e o olhar estranho de sua esposa o fizeram ceder. Logo, a aparência da esposa também mudou, ela se tornou mais radiante e luminosa a cada dia. Ela se tornou mais suave na personalidade, sempre com um sorriso no rosto. O sexto conde encontrou satisfação nas mudanças de sua esposa, por isso apoiou o negócio dela. Mas, um dia, ela trouxe uma mulher estranha vestida com uma capa vermelha, afirmando que a mulher era fabricante dos cosméticos de Chuchu. Até agora, o sexto conde suspeita que a mulher estranha tenha algo a ver com essa situação. Assim que o sexto conde chega em sua mansão, ele imediatamente leva o antídoto para sua esposa. E, para a surpresa dele, o antídoto funciona, e Lady Gregory acorda. Embora seus movimentos sejam lentos e fracos, mesmo estando em um estado debilitado, o sexto conde repreende Lady Gregory e a força a lidar com a situação dos cosméticos. Caramba, será que ele tem alguma compaixão pela esposa? Fraca, Lady Gregory insiste que deve encontrar a mulher estranha. Enquanto isso, no centro da cidade, On e Jack, juntamente com a guarda imperial, partem em uma operação para capturar a maga feminina com quem Lady Gregory conspirou. Eles avistam a maga e a seguem até um edifício que pode ser a sede mágica dela. Tenha cuidado, On, magia é perigosa, alerta Jack. Para evitar alarmar a maga, On e Jack entram no edifício pelo passageiro subterrâneo. À medida que se aproximam, eles notam que outra mulher já os antecipou e está confrontando a maga. Lady Gregory desferiu uma carga contra a maga. A maga relata que simplesmente concedeu o desejo de Lady Gregory, que era se tornar mais bela e se vingar daqueles que a menosprezaram. Lady Gregory reconhece isso, mas ainda está furiosa com a maga, pois ela nunca mencionou efeitos colaterais, especialmente um que coloca os usuários em coma. Ah, então ela não sabia que a maga estava tramando algo. A maga não demonstra preocupação com a situação de Lady Gregory. Em vez disso, ela diz à dama que ela deveria até agradecê-la por ter permitido que ela desfrutasse da felicidade antes de morrer. Um flashback começa a se desenrolar. Ao chegar à capital, Lady Gregory se torna cada vez mais insegura com relação à sua aparência. Ela sabe que seu marido não tem mais sentimentos por ela, e as damas a zombam abertamente por não ser bonita. Sua vida parece tão miserável nesse ponto. Lady Gregory só se sentiu esperançosa quando a maga Dorothy se aproximou dela e prometeu ajudá-la. Desesperada para acabar com sua miséria, Lady Gregory faz um acordo com a maga para se tornar mais bonita e se vingar dos outros. Sinto pena dela, tudo o que ela queria era ser aceita. Ao trazer seus pensamentos de volta ao presente, Lady Gregory desespera-se com as consequências de suas ações. Em lágrimas, ela pede a Dorothy para transformá-la de volta ao que era antes. Dorothy zomba de Lady Gregory e continua a atormentá-la verbalmente. Que verdadeira vilã!
Seu tormento verbal é interrompido quando Jack se revela junto com Ron. Jack comenta que Dorothy continua a mesma de sempre, ainda enganando as pessoas para viver. Dorothy não recua e diz a Jack que sua intervenção na criação do antídoto e no despertar de Lady Gregory atrapalhou seus planos. Voltando-se para Lady Gregory, Jack admite que não há o que fazer. Lady Gregory acabará morrendo por causa do feitiço de Dorothy. O que ele pode fazer para ajudá-la? Dorothy se volta para sair, mas os homens de On fazem um movimento para detê-la. Usando sua magia, Dorothy repele os ataques deles. Em um acesso de raiva, Jack convoca um cachorro de 3 cabeças envolto em chamas para punir Dorothy por mexer com o mundo exterior. Fervendo de raiva, Dorothy se move para retaliar, mas é sobrecarregada pela magia de Jack. Ela começa a notar suas características se desvanecendo até desaparecer. Com um olhar sem remorsos, Jack diz a Dorothy que ele está apenas ajudando-a a voltar ao começo.